Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do No Ar com Hamilton Trevisan. Um episódio sensacional hoje, um episódio de garbo e elegância nesta noite de segunda-feira, para a gente começar o mês de julho, esse meio do ano aí, nessa reta final de 2024. Antes de apresentar a nossa convidada, é claro, pedir para você aqueles recadinhos básicos, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e, é claro, mandar para todo mundo e compartilhar que nós estamos ao vivo, para a galera que vai estar acompanhando a gente hoje ou para você que vai depois maratonar durante a semana, tá? Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a todos. Começando o programa de hoje, agradecendo os nossos patrocinadores Master. Temos aqui a Montana Automóveis. Gente, para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem tudo aquilo que você precisa com preços incríveis, tá? Para você que está a fim de vender o seu veículo também, financiamento sensacional, as melhores taxas e você ainda vai encontrar veículos com até 2 anos de garantia, tá? Só você clicar aqui no QR Code, você já vai ser direcionado direto aí para a Montana Automóveis. Falar também aqui, é claro, da Sanso Studio. Comprou seu carro na Montana? Tem que tratar ele bem, né? Nada melhor do que você levar ele até a Sanso Studio. Gente, o pessoal trata o seu carro como se fosse deles, tá? Higienização, limpeza. Lá o pessoal tem uma usina de água própria para poder deixar a água que vai ser usada para fazer a limpeza, a lavagem do seu carro com qualidade absoluta, sem aquele problema, aquele, vamos por o medo de riscá-lo, tá? Não esqueça, Sanso Studio, que inclusive ganhou o prêmio agora de Details de 2024. Sensacional, parabéns aí ao Danilo e à Thaís. Clica aqui no QR Code, você vai ser direcionado também. Falar sobre bebidas de qualidade é o Fernandão Bebidas. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Tem um novo site, loja.fernandãobebidas.com.br, tá bom? Tem um Instagram, @FernandãoBebidas, sempre com tudo aquilo que você precisa atualizado. Já aproveita para seguir também e no QR Code você já vai ser direcionado para o site para você fazer a melhor compra, tá? Legal? T-Flow, a marca que veste os artistas. Na T-Flow você tem agora um desconto que é o NOAR 10. É só você chegar no seu código pelo site, NOAR10, que você tem 10% de desconto em toda a loja, tá? A nova coleção outono e inverno tá sensacional, assinada pelo Jesus Luz, tá bom? E tem a nova loja no Iguatemi, em Rio Preto. Lá no piso superior, tá linda, maravilhosa, cheia de novidades para você. Para fechar os nossos patrocinadores dessa primeira parte, falar do Transforma Empreendedor. Dia 14 de setembro vai acontecer em Rio Preto um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil. O ano passado foi um sucesso total e esse ano também. Logo, logo a Adriele vai estar junto com a gente aqui para contar das novidades, né, do Transforma desse ano, tá bom? Transforma Empreendedor, aqui também você já consegue comprar o seu ingresso pelo site. Agradecer também ao Rei do Pão de Queijo, junto com a gente por aqui. Cara, o Rei do Pão de Queijo, você sabe, são 3 lojas em Rio Preto, né? Tem na Badi, tem também ali no Plaza Capital e tem na General. Tudo que você precisa com aquele gosto especial, aquele sabor sensacional, só o Rei do Pão de Queijo tem. E agradecer ao Rogério Simão, arte finalista, que está com a gente por aqui também, fazendo todas as nossas artes e a nossa divulgação. Beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais aqui sobre os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, porque agora vamos apresentar a nossa convidada. Quando eu vi os primeiros vídeos, né, eu já sabia que ela era não só, é claro que é cerimonialista, né, trabalha com tudo, mas ela era com certeza uma grande comunicadora. Falei, já deve ter tido um pezinho num rádio, alguma coisa nesse sentido. Fui começar a investigar um pouquinho mais, fui saber a fundo um pouquinho mais da nossa convidada e hoje nós vamos conhecer essa mulher incrível, um pouquinho da sua história,
história, ela que é considerada aí, vamos dizer, a top of mind, a número 1 aqui em relação a todos aqueles que gostam de um casamento perfeito, que tudo saia da melhor maneira possível. Então hoje nós temos aqui a nossa querida Dani Colino. Seja bem-vinda, Dani. Eu já me emocionei com as suas palavras. Muito que obrigada. Isso, imagina. Muito obrigada mesmo, de verdade. Você sabe que, virei seu fã, já tinha acompanhado alguns vídeos seus, não tinha ligado o nome à pessoa, até que agora eu fiquei sabendo que uma amiga em comum, né, que é a Dani Belei, Isso, que Dani. foi sua aluna, inclusive, ela falou assim, cara, chama a Dani pra ir lá no podcast. Falei, mas quem que é Dani Colino? E comecei a pesquisar, falei, não, já vi o vídeo dela, já sei quem ela é, e aí comecei a ver. E até tem um vídeo seu, vou até quebrar o protocolo aqui, um vídeo que eu achei sensacional, que você fica com o coração partido quando alguém liga pra você, né? E entra em contato e fala assim, olha, eu queria casar tal dia e você não tem a data. E aí você fala, nossa, como que eu vou dar um não pra essa pessoa, né? O sonho dela, realizar o sonho dela. E eu gravei um vídeo quase igual, quase perto, que foi de um patrocinador, um cara que entrou em contato. E ele falou, cara, eu queria colocar minha marca aí no podcast. E eu falei, nossa, cara, já tem esse segmento aqui com a gente. Mas pra mim seria, sabe, com aquela dor no coração. Então eu te entendi perfeitamente. Sim, exatamente. O que aconteceu. É muito difícil. E você sabe que há aqueles que colocam como mensagem ali para mim que estaria na hora. Será que já não está na hora de você repensar? É uma maneira de você crescer mais, de você empreender mais, ensinar novas pessoas. Sim. É uma visão que eu respeito de empreendedor e eu vou ser muito sincera, eu me considero uma péssima empreendedora. Ah, é? Péssima. Não, assim não parece, hein? Não, me considero uma péssima empreendedora, de verdade. O que acontece? Eu fico 1 ano e meio, 2 anos com uma cliente. Sim. Eu fico com ela. Como que no dia eu vou encaminhar uma outra pessoa lá? Sim, claro. A minha equipe é sensacional. Não é que eles não vão fazer. Não, eles vão fazer e muito bem. A Eli está comigo há 17 anos. A Simone há mais de 10. O Luiz também. Enfim, eles estão comigo há muito tempo. Mas o que acontece? Eles vão fazer com tranquilidade. Mas e o meu coração? Como é que fica o meu coração? Eu quero ver aquela noiva pronta. Eu quero assistir ali de camarote a realização de tudo aquilo que a gente programou. E a pessoa, quando ela me procura, hoje ela quer a minha pessoa com ela, ali, segurando na mão dela. Então, não tem como. Para o meu segmento, eu não vejo solução nesse sentido de crescer. Então, eu vendo uma festa por dia. Eu posso ter festa na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Domingo agora eu trabalhei, mas é uma por dia. E é dessa maneira que eu trabalho, é dessa maneira que eu garanto a qualidade do meu trabalho. Exatamente. Eu acredito que é assim e tá bom, eu tô feliz dessa maneira. Ótimo. E minhas clientinhas também, graças a Deus, eu tenho muita sorte. Ô Dani, a gente vai falar sobre muita coisa aqui, é claro, sobre o seu curso também, que é sensacional, muita coisa legal. Mas eu queria que você contasse um pouquinho lá do início, né? Porque eu sei que você começou a trabalhar com 14 anos, acho que até menos de 14 anos. Com 13 anos, eu comecei a fazer curso de... Gente, você não deve saber o que é datilografia, Brasil. Vamos lá. ASDFG, alguns... Chama o vô. Talvez, ele vai saber. E só podia entrar em escritório, em lugares assim, com né? o diploma de datilógrafa. Então, eu fiz o curso lá, eu sou de Osasco. Esse curso de datilografia que eu fiz foi na Cidade de Deus, matriz do Banco Bradesco. Eu estudei a vida toda ali. Sim. A minha família toda é de Osasco, mundo de Oz também. E o que acontece? Eu comecei a fazer datilografia, terminei o curso. E aí, como eu já estudava lá, já tinha o certificado, você passa por algumas entrevistas e eu fui trabalhar. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos, registrada, sabe? Comecei a trabalhar desde os meus 14 anos. Trabalhei no Banco Bradesco, prédio novíssimo, 4º andar, até os meus 18 anos, mais ou menos. Isso, até os meus 18 anos.
Eu sou da época do Amador Aguiar, das festas de ação de graça. Olha aí. Ai, que época maravilhosa. É uma pena que é só no passado isso, Sim. mas épocas maravilhosas. Ah, mas vale muito, como diz assim, foi uma época importante da sua vida, Muito, né? muito. É muito importante para a cidade, tudo. É maravilhoso. Ah, grande Osasco. E eu comecei dessa maneira. Eu Sim. comecei a trabalhar, mas o meu trabalho era datilógrafa, depois da máquina manual. Nossa, eu fiquei toda feliz quando chegou a máquina elétrica. Meu Deus, e o que eu errava aquele trem? Não tá, porque encostava, né? E aí eram 4, 5 vias carbonadas. Gente, o que é carbono? Não, a gente precisa, então, de um outro. Fazer um negócio aqui para falar sobre, vamos lá, o carbono. E aí, depois a eletrônica também, que era aquela grandona, preta, maravilhosa. Enfim, quando eu sair do banco, já estava acostumada a ter o meu dinheiro, então eu não fiquei parada. Eu já arrumei um outro emprego, que eu fiquei pouco tempo, depois eu fui para um outro que eu me identifiquei mais, porque eu veja, eu trabalhava no Banco Bradesco, era um andar, era muita gente. Aí depois eu fui para um lugar para trabalhar no escritório fechado. Não é para mim. Então não rolou, não deu certo. Fui para um outro local onde eu trabalhei no setor de pessoal. Eu era a responsável por fazer as entrevistas e eu queria contratar todo mundo. Tipo recursos humanos. Assim. Isso, eu fazia essa parte do setor pessoal. Eu fazia entrevista na época, eu aprendi como fazer, enfim. E eu queria contratar todo mundo, eu queria conversar com as pessoas. Então, enfim, eu gosto disso. Eu fico imaginando você falar um não para uma pessoa. Não consigo. Contratava. Dificuldade. Quantas pessoas, ô Dani, chegou hoje? Teve 80 entrevistas, eu contratei as 80. Eu contratei também os parentes dele. Era mais ou menos isso. E, nesse meio tempo, eu prestei um concurso público. E você sabe, né? Concurso público tem primeira fase, que é a fase do testes. Sim, depois sim. você tem a fase oral. Depois, eu acho que teve prova física. Não sei como eu passei, mas a gente passou. Enfim. Exames e tudo mais. Tudo, até chegar. demora. E aí eu sei que eu fui chamada. E eu saí desse serviço um dia antes para entrar na academia. Porque não dava mais para segurar. E eu sofri muito, porque eu amava trabalhar lá. Era uma transportadora. E aí eu comecei, aí eu virei funcionária pública. Fui fazer academia de polícia, eu fui investigadora de polícia por muitos anos. É mesmo? É, verdade. Eu queria saber essa parte pública, mas eu não todo sabia mundo o pergunta. que era. Todo mundo pergunta. E você sabe que é o meu sonho. Assim, eu fui tira. Então, eu queria... a Kate Marrone. Não. Não chegava tanto. Mas você sabe que eu acho sensacional. Até a nossa querida Maria, que tá aqui do meu lado, a gente assiste o Chicago PD, a série. Sim. Eu sou fascinado lá. E eu falava assim, cara, quando eu ser policial, nada contra, mas eu queria ser da Polícia Civil mesmo. Sim. Assim, que eu queria chegar com as roupas, descaracterizado, sem fardas, né? O meu sonho, quando eu prestei o concurso, paisana. O meu sonho era trabalhar num departamento que existe em São Paulo ainda, chamado Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nossa, famoso DHPP, lá no centro, na Brigadeiro Tobias. Eu trabalhei na equipe F-Leste. Já pensou o Datena te chamando a atenção, Dani? Vem entrevista. E eu vou te falar, foi surreal. Eu não consegui logo de início, porque eu estava com o quê? 20 para 21 anos. Eu era muito nova. Então, quando eu saí da polícia, naquele tempo, eles não me colocaram, porque eu falei, eu quero trabalhar no homicídio, era meu sonho. Mas eles me colocaram no setor administrativo. Eu quase enlouqueci. Eu falei, não fico. Todos os dias, porque não era integral. Todos os dias eu ia na Brigadeiro Tobias e eu ia lá. Eu não tinha nenhum familiar da polícia para eu pedir, era eu. E eu, cara de pau, eu ia. Olha, eu quero trabalhar aqui. Eu lembro que uma vez o diretor, o divisionário falou assim pra mim, vou mostrar umas fotos de perícia pra você ver se é isso que você quer. Falei, tá. Aí ele me mostrou algumas fotos, né, infelizmente, de pessoas, eram homicídios, né? Sim. E eu falei, tudo bem. Aí ele, não ficou impressionada? Eu falei, eu quero trabalhar aqui. Eu prestei concurso para isso, Brasil. Isso, né? Por favor, eu não quero fazer outra coisa. E teve uma reformulação na polícia. Eu fiquei 6 meses num departamento
lendo o Diário Oficial, senhor, que horror. E no dia que esse divisionário se transformou em diretor, ele me ligou. Aí ele já sabia até meu nome, porque eu infernizava mesmo, né? Porque quando eu quero uma coisa, eu sou terrível. E ele me ligou e falou, você está no DHPP, você já leu o Diário Oficial? Olha. Aí eu falei, eu não acredito, gente, foi tão maravilhoso, era o meu sonho. E eu trabalhei no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e eu era uma investigadora extremamente empolgada, trabalhava de domingo a domingo, e foi maravilhoso. Mas isso tudo era em Osasco ainda? Não, Tá. Brigadeiro Tobias fica na Estação da Luz, em São Paulo. Sim. Já tava Olha a na minha capital. vida, morava em Osasco, trabalhava na Estação da Luz, e sabe onde eu estudava? Você conhece São Paulo? Eu nasci lá e Então tá, Guarulhos. Não, Nossa, situa, Brasil. Situa. Não, completamente. é louco o trem. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi lá que eu conheci o meu marido. Meu marido foi meu delegado. Ah, é? Ele foi meu delegado, Olha isso. só. Olha, gente, isso era segredo até pouco tempo. Agora já não é mais segredo aqui. Mas então. eu fui, e eu amava fazer o que eu fazia. Era maravilhoso. Eu confiava muito no trabalho da Homicídios, muito. E eu fui muito feliz trabalhando lá, muito feliz. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. É meio complicado, eu penso, né? Ele assim, vai ter vocês vão pra uma diligência em tal lugar aqui, fazer alguma coisa. Sim. O coração dele devia ficar na mão. A minha mulher tá ali no meio, investigadora. Não. Meu Deus do céu. Ele era extremamente... Até hoje ele é. Ele nunca duvidou de mim. As situações mais complicadas, ele confiava a mim. Não, sim. Esse fato eu sei. Eu entendi. Eu falo assim, de ser esposa, né? De ter falar assim, meu Deus, a minha esposa tá indo. Nós não éramos casados naquela época. Então sim. Nós viemos a nos casar depois, Entendi. quando eu me mudei para São José do Rio Preto. Eu vim primeiro, ele veio depois. Mas mesmo assim, né? Era muito complicado na época, assim. Porque nós fazíamos a região dos homicídios da Zona Norte de São Paulo, da Zona Leste e do Centro. Então, assim, cada dia da semana era uma equipe que estava de plantão, ou 12 horas de dia ou 12 horas à noite. Então, e teve um plantão que eu peguei 12 homicídios para fazer. E como que funciona? Você vai no local, eu não sei como é hoje, Sim. mas na época... chegava o Telex, olha aí, Telex, na época do Telex, chegava um Telex comunicando um local de crime. E nós só íamos com autoria desconhecida. Então, tem uma pessoa, porque quando é autoria conhecida, quem faz é o distrito da área. Sim. Vou para o local então vai a tiragem, né, vai 2, 3 tiras, um escrivão de polícia, um delegado, um legista, um papiloscopista para tirar impressão digital e um fotógrafo. Toda essa galera vai para o local. Olha. E é incrível, porque muitas vezes, eu pedia para sair, porque tem multidão de gente, o povo fica lá vendo, né? Eu pedia para sair da viatura antes, porque é onde você mais consegue. A minha função lá, cada um tinha a sua, a minha função era descobrir como, porquê, motivação, né? Como, a motivação, o que levou e como foi feito, né? Nossa, isso é sensacional. É maravilhoso. Nossa, eu preciso de... Tem muita história maravilhosa. Eu fui muito feliz e muito justa. Sim. Muito justa. Isso é muito principal. justa. Mas você sabe que quem hoje assiste os seus vídeos ou te né? contrata para um casamento, nunca vai imaginar. Mãos pra cima, você tá preso, dá um grito, sai daqui, não sei o que, sai correndo. Ninguém nunca imaginaria nisso. É que você ainda não me viu brava. Também não quer ver, não. Não, mas assim, mesmo na polícia, é que tem muita gente, você tem que ser rígido, rigoroso, você tem que ser duro, mas isso não tira a sua gentileza. Sim, claro. De maneira nenhuma. Então, eu sempre respeitei a todos na medida do respeito. Claro, tem situações, gente, que não dá para pedir por gentileza. Não, esquece, não é assim. Mas tudo depende, a situação... Você vê que eu não gosto de rotina, porque eu saí da Homicídios e fui pro casamento. Eu detesto o quê? Rotina.
Eu não gosto de rotina. Ó, deixa eu mandar um beijão aqui pro pessoal que tá aqui online. A Luzia tá dando boa noite. A Júlia Verro tá aqui, ó. Julíssima! Deixa eu falar o que é Julíssima. Quem Você não é tem Julíssima? noção. Pode falar. Júlia. Quem é Júlia Verro? Ela é simplesmente uma maquiadora que eu vou te falar, de tirar o chapéu. Uma moça jovem, traga aqui. Ela é uma empreendedora jovem. Vamos marcar, hein, Não, Júlia? é sério. Ela é jovem, talentosa, corajosa. Ela é uma mulher com M maiúsculo. Que legal. Vamos trazer ela aqui. Ô, Júlia, vamos entrar Te em amo, contato, vou Júlia. pegar o seu contato e a gente já vai marcar. Ela tá aqui, ó. Ela é perfeita, realizou todos os detalhes do meu grande sonho. Obrigada por tudo. O Luiz Carlos tá aqui, a melhor. Ai, obrigada, Luiz. A Márcia Mesquita, que é a nossa patrocinadora aqui da Farofa da Nega, até tá faltando um negócio da Farofa da Nega aqui, porque na verdade já tá o kit pronto, separado ali. Ela tá aqui, ó. Um beijo, Dani, acompanho Oi, meu você, amor. adoro o seu trabalho. Ô, Márcia, um beijo no seu coração também, viu? Outra mulher fantástica. A Dani Belei tá aqui, ó. Dani! A organização gritando de como eu me uma empolgo. festa de casamento é igualzinho, né? Detalhes a mais, detalhes e mais detalhes, assim. A Dani foi a minha professora. A Júlia tá falando que tá dentro, depois eu vou cobrar aqui, viu? E a Dani tá mandando aqui, ó, cerimonial no Senac, né? Ela já tinha falado aqui que foi sua professora. Eu dei alguns cursos no Senac, porque a minha pós-graduação, porque veja, a minha formação foi em Direito. Mas a minha especialização é em administração e organização de eventos. O Rafael tá aqui, ó. Ela atua em qual região? Não, ela não é mais da polícia. Não, né? gente, agora Estamos- eu atuo em São José do Rio Preto É. e região, fazendo casamentos, celebrando o amor, isso porque eu aí. também sou celebrante de casamentos. Exatamente, eu ia te perguntar sobre Enfim, isso. é que a minha história é longa, Brasil. É uma coisa assim que a gente precisa aqui. É. Sair daqui direto pro meu rádio, porque ele me empregou, já vocês não Então estão vamos sabendo. arrumar um trabalho pra ela na líder. Ele se arrependeu de ter me chamado, gente. Ô, Dani, ó, tem uma coisa impressionante aqui. Hoje eu tinha colocado uma caixinha, né? Hoje eu coloquei uma caixinha de perguntas pro pessoal poder mandar perguntas, saber de alguma curiosidade, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, tem duas perguntas que eu achei engraçadas, assim, só pra gente não quebrar o nosso cronograma, mas tem uma que é assim, que eu achei que tem tudo a ver. No caso de você ser policial, né? Na época que você agia no policial, não dá vontade também prender os convidados, assim, alguns convidados de festa, pra você poder falar assim, não, você não só vai entrar na hora que acabar o casamento. Eu só quero que acabar. Porque, pelo amor de Deus, eu fico imaginando um negócio desse. Eu já falei pra minha noiva, falei, o dia que a gente casar, alguns parentes, nossa, eu vou chamar segurança, armado, Meu Deus. a pessoa não vai levantar da cadeira. Não vai. Eu tenho que fumar, não vai. Eu tenho que pegar, não, fica quietinho, a hora que acabar aqui a cerimônia, aí você vê alguma coisinha, não vai levantar. Porque, gente, eu fico imaginando como que fica... Mas esse é o ser humano. Não tem como. Eu costumo dizer que é uma pena, mas o ser humano está difícil, o ser humano está impaciente. O ser humano, todos nós. Sim. A impaciência, ela está predominante. Pra hoje, agora as e já, pessoas né? estão egoístas, as pessoas estão impacientes. Essa velocidade... Eu não sei, mas até o relógio acelerou. Não era essa velocidade. Isso é verdade. Não era essa velocidade. O relógio adiantou. E há convidados de todos os tipos, mas, sabe, eu costumo dizer que se o convidado, se ele está ali, claro que há exceções, mas ele é um querido da noiva. É. E eu tive alguns episódios, até contei, que de situações, na verdade foram pouquíssimas, 2 só, onde eu fiquei brava e respondi coisa que eu não devo fazer em um evento. Eu tenho que acolher. Quando você vê um incêndio, uma briga entre convidados, você tem que resolver e não incendiar aquilo. Pulso firme, sempre, mas sem perder a gentileza, a delicadeza. São familiares, são amigos do casal. É muito importante que você tenha esse autocontrole. Ali nada é pessoal comigo. Sim, sim. Né? Mas o ser humano está complicado. difícil, meu amigo. Bom, mas nós estamos aqui nessa parte, então, que você estava na polícia, Sai. você já estava aqui em Rio Preto, e aí o que você fez depois disso? Aí, eu vim primeiro, eu e meu marido estávamos trabalhando em São Paulo, mas na época que o
o meu diretor, ele se tornou o delegado geral, eu subi para a delegacia geral com ele, fui convidada. Então, eu consegui, enfim, é burocracia de Estado. Sim. Eu e meu marido já estávamos com a intenção de vir para Rio Preto, em virtude que a família dele Ah, tá. é de Mirassol. Então, como eu estava em Mirassol, ele continuou na Homicídios, eu consegui, então eu vim. Então, eu ia e voltava, né? Às vezes ele vinha, então assim, a gente acabou ficando com 2 casas, né? 2 apartamentos. E quando eu estava sozinha aqui, meu Deus, eu estava na polícia daqui, mas era totalmente diferente. O meu trabalho aqui, apesar que eu trabalhei um tempo na DIG, eu fiz uma prisão grávida, inclusive, gravidíssima, acho que de 8 Nossa meses. Senhora. Não, mas foi bem tranquila. Bem tranquila. Imagino. Foi muito tranquila. Na frente do palestra. Deus. Não, depois eu te conto, foi bem legal. Não, na verdade, não fui eu Sim, quem o prendeu. Eu servi como isca. entendi. Isca, foi interessante. Aí, na semana, como eu trabalhava em serviço administrativo, eu ia para casa. Gente, eu tô acostumada com barulho. Eu ligava tudo, gente, vocês não têm noção. É liquidificador, é batedeira, é televisão, é rádio, tudo. E eu falava, gente, não dá isso pra mim, tá muito silencioso. Eu aqui não tenho um cachorro lá em casa, lá em Osasco, olha, a minha mãe, 3 filhos, mais a Giovana, que é filha da minha outra irmã, um monte de mulher, uma barulheira. Gente, Osasco, né? Aí, eu escutei um programa na rádio, e era uma rádio não oficial, e eles estavam procurando novos talentos. Sim. Mas eu trabalhava no Estado. E ele tinha que ligar lá para se candidatar. Na hora eu liguei. Falei, eu faço, eu quero. Aí eu fui. Aí eu fiquei um dia fazendo rádio com eles, uma tarde, né? Adorei, amei. Aí o moço falou, você não quer fazer aqui comigo? Vamos fazer 6 meses? O programa era dele, mas aí ele me chamou para atuar junto com ele. Então era um programa que tinha um homem e uma mulher. Ai, eu amava falar no rádio, minha paixão, um sonho que eu quero realizar. Isso é no final de semana que você fazia? Todo domingo. Todo domingo. Todos os domingos, quando eu estava aqui. Aí meu marido, quando ele estava aqui, ele ia comigo. E foi maravilhoso, né? A gente tinha esse programa, era muito legal. Só que eu continuava aqui, o Osmar demorou 1 ano e meio para vir. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. E aí eu lembro que eu falei assim, gente, como é que chama aquele homem que fala na formatura? Aí eu descobri que chamava mestre de cerimônias. Eu falei, eu sei fazer isso. Eu dou conta de fazer isso. E eu fui atrás de uma empresa que fazia formatura, faz ainda formaturas. E eu falei, deixa eu aprender, deixa eu fazer. E a Deli me abraçou a minha ideia, minha cara de pau de pedir. E eu fiz a minha primeira formatura. Depois, no ano seguinte, eu fiz outras formaturas. Mas ainda não estava bom, eu queria pegar mais coisa. E aí eu comecei na época, tinha um buffet lá em Badibacite, da Bernadette, a OBB. Eles tinham muita formatura, quase todos os dias. E ela me chamava para fazer todas as formaturas. Então, eu conciliava, porque era à noite, o meu trabalho era de manhã. Então, eu conciliava. Um belo dia, a Bernadette olhou para mim e falou, vai ser cerimonialista de um casamento. Eu, oi? O que é isso? Não, você vai lá na igreja, é fácil. Vai. Eu não sei, se você me perguntar, eu não tenho essa memória. Mas eu não falo não para nada. Sim. Fui, fiz. Falei, nossa, que legal, foi na igreja Santa Cruz. Santa Cruz, lá perto do Atacadão. Fiz, ok. Aí eu queria saber, como que eu faço? Aí eu fui entender o que era ser cerimonialista, comecei a assistir casamentos na igreja, comecei a fazer curso, tudo que tinha curso nessa área. E a coisa foi crescendo, foi crescendo. Comecei a fazer amizades com pessoas. E aí, essas pessoas começavam a me indicar. Eu falei, não, vamos lá. E eu sempre assim, eu não tinha uma formação. Eu tinha cursos, pequenos cursos livres, mas eu tinha assim, eu sempre punha na minha cabeça, fazer aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Sempre, sempre. Eu tenho isso ainda, sempre que eu vou fazer algo, se fosse ao contrário, eu ia ficar feliz. Esse é o segredo, né? Assim, não tenha dúvida. Pra tudo. Eu ficaria feliz, então vamos manter.
E eu comecei a crescer nos casamentos. Só que ainda era possível. Eu já estava aqui com o Osmar, estava tudo certo. Ainda não eram tantos eventos. Aí teve um belo dia que ela falou assim, já que você falava assim pra mim, vai lá, eu preciso, o padre não pode mais fazer casamento. Eu lembro que saiu até uma época, na época saiu no diário que os padres não poderiam mais celebrar casamentos fora da igreja. Sim. Aí ela vai lá e celebra. E eu, Berna, como assim? Vai lá que eu sei que você dá conta. Bernadette sempre vai. Aí eu falei, meu Deus, o que eu gostaria de ouvir? O que eu ouvia das pessoas quando eu falava que fazia colação de grau? Nossa, que chato ficar ouvindo colação. Então, sabe, as pessoas... são os textos, é um protocolo, você tem que seguir as pessoas. Tudo é um protocolo, aquilo você deve seguir. Então, no casamento, eu pensava, meu Deus, eu tenho que falar algo, já que eu que vou criar o texto, diferente da formatura, que agrade aos noivos, aos pais, padrinhos e convidados. Então, eles têm que... Eu tenho que acolher, eu tenho que trazer essas pessoas. E eu comecei a criar textos. E aí eu falava, mas eu preciso personalizar. Eu começava a perguntar coisas para os noivos. Olha, me fale de vocês. Aí eu inventei um questionário que eu perguntava coisas para eles. E eles tinham que responder separadamente. E, enfim, eu criava meus textos e eu ia lá. O primeiro foi maravilhoso. Eu lembro que eu tremia. Foi no jardim de uma casa em Badiba City. Mas eu tremia. O sol tava na minha cara. Gente, ninguém merece. Na sua primeira vez, um sol na minha cara, eu tremia. Eu tava muito nervosa. Porque não é brincadeira. Você vai falar de amor. Como que as pessoas vão reagir? Era uma coisa muito nova. Enfim, eu fiz o primeiro, me apaixonei. Depois que eu dei o bom dia, a coisa foi. Deus é maravilhoso comigo. Eu posso ser o problema que for. Eu falei, eu dei a acolhida, a coisa vai. Baixa o Espírito Santo e vai. Sabe, eu falo que Deus me abençoa demais. Amém. E eu fui fazendo e fui me especializando e fui estudando. Eu sei que chegou um momento que eu falei para o meu marido, não dá mais, estou trabalhando muito. Eu saía da delegacia e eu tinha gente para atender. Eu já não tinha mais como respirar, não existia mais como respirar. E ele, sai da polícia. Como assim sai da polícia? Eu prestei concurso. Como assim? Daqui a pouco eu vou ganhar, porque com 20 anos você ganha a sexta parte. Sim. Como assim? Eu tenho 3 meses, a cada 5 anos você tem 3 meses para ficar de perna pro ar. Enfim, sai da polícia. E assim, me incentivando. E olha, falar para você, não é fácil. Porque é uma luta você entrar pro serviço público. Nossa Senhora. É um serviço que pode chover, nevar, pode acontecer tudo. O seu salário nunca no Estado atrasou. Um único dia. Para mim, durante os anos que eu trabalhei, foram 18 anos, nunca atrasou um único dia. 5º dia útil, o Brasil estava lá. E a gente sabe o tanto que é complicado você estudar para passar no concurso, porque são várias fases, Nossa, nem até fale. Você chegar, são poucas vagas para muitos candidatos. E aí, você tem que tomar decisão. Meu marido falou, vai, Dani, vai que vai dar certo. Cara... Um dia eu levantei, porque eu pedia muito para Deus, né? Eu não conseguia. Nossa Senhora, aí teve um dia que eu acordei. Aí eu olhei para ele e falei, amor, eu não vou mais. Digita aí a minha exoneração e leva, porque eu não volto mais. Cara, foi incrível. E nunca mais eu entrei em uma delegacia. Então, mas foi uma decisão bem complicada pelo... Foi, muito. Eu sofri muito. Mas não foi assim, da noite pro dia. Imagino. Não foi difícil demais. Porque não é fácil empreender. Você acha que vai ser fácil. Agora eu vou ter meu horário. Eu falava, agora eu vou assistir a Ana Maria. Eu gosto da Ana Maria, eu queria assistir a Ana Maria. Eu nunca consegui assistir a Ana Maria. Você trabalha de domingo a domingo, eu não tenho dia livre, eu não tenho hora livre. É um caos. Meu marido risca a agenda, Osmar à tarde, eu vou lá e anoto gente em cima do que ele escreveu. Sabe? É verdade, ele vai estar aqui para te confirmar. Nossa Senhora, gente, é muito complicado. Você só trabalha. E eu não digo não para as minhas noivas, eu atendo... Sabe? Eu não atendo aos finais de semana porque eu estou trabalhando em evento. Todo sábado eu tenho festa. E no domingo eu não atendo porque eu tô falecida. Eu preciso
morro, volto na segunda, já atendendo. Então, não é fácil empreender, não é fácil. Por isso que eu admiro tanto, a gente tá falando da Julinha, por isso, porque ela é uma empreendedora nata, ela é empreendedora. Ela não tem medo. E eu tive medo no começo. Hoje não. Vambora. E eu sou muito feliz. Ai, mas é muito diferente o serviço. Tudo bem. Ambos, o que eles têm em comum? Nenhum deles tem rotina. Rotina. Todos os dois segmentos, eu atuo com pessoas, eu trato com pessoas e tem muito respeito. Eu sempre trabalhei em todos os lugares por onde eu passei, com muito respeito, com muita ética, sabe? Eu já arrumei até briga com um chefe meu, porque eu falava... Porque, você fez um relatório assim. Eu falei, mas é isso que eu acredito. Não, mas ele é culpado. Eu não vou escrever que ele é culpado porque eu não acredito. A minha investigação é dessa maneira. Sim. Sabe? Então, eu sou muito justa em tudo na minha vida. Uma das coisas que eu mais detesto é injustiça. E eu falo demais também, Brasil. Perdoa. Gente, eu juro que tem coca. Olha só. Gente, vocês não têm noção. Olha o carinho. Coca com café. Quem sabe? Como eu amo pra trabalhar. A hora que eu perguntei pra Luana, ela falou, ela gosta muito disso. Eu falei, aqui tem, pode ficar tranquilo. Por quê, gente? Como é que você faz pra trabalhar? Não dorme? Gente, Coca com café é vida. E vai embora. É isso, Brasil, é isso. Ô, Dani, só que eu tenho que falar aqui dos patrocinadores, mas antes eu preciso te falar... Fala dos patrocinadores. Mas eu preciso falar sobre isso aqui, senão eu perco a linha aqui. Tá, eu faço a pessoa tem uma perder coisa... a linha? Não. Tem uma coisa que eu achei impressionante em tudo que você falou aí, porque em cada uma dessas fases sempre teve alguém que estendeu a mão pra você, sim, né? Sim. Porque se você for parar pra pensar num mundo hoje muito concorrido, né? As pessoas falam, a concorrência é não sei o quê. Existe a concorrência que é desleal, alguma coisa nesse sentido. Mas você pegar, por exemplo, assim, a Bernadette, que já tinha o dela ali, muito bem montado, e ela falar, não, vai que você consegue. Isso. Vai que você consegue. E na verdade, assim, ela já sabia da sua capacidade. Entre aspas, né, tava o nome dela em jogo, porque ela que tinha te indicado, ela não ia indicar qualquer pessoa para um casamento, e era a realização do sonho de alguém. Sim. Então, para que tudo pudesse sair perfeitamente, e ela, vamos dizer assim, para ela ter te colocado, é que ela sabia que ia sair. Então, essas coisinhas também que aconteceram, igual você falou, Deus foi muito bom comigo, é porque realmente essas pessoas, esses anjos, né, entraram na sua vida também. Desde quando você falava, eu quero entrar aqui e tal, aí depois o seu diretor te chamou, agora você já tá aqui dentro, agora vai fazer isso aqui. Até a decisão do seu próprio esposo, né, falar, olha, vai ter que parar. Sai da polícia e vai fazer isso, porque é o único jeito que tem de você continuar, porque eu tô vendo que é o que você quer fazer. Mas é a decisão complicada, né? Não foi fácil. Não foi fácil. Nossa, meu Deus do céu. Ó, tem mais recadinhos aqui. Deixa eu só mandar um abraço pra galera aqui da Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos. Mais de 40 anos de tradição. Na Casa de Carnes Roseiral você tem carnes inspecionadas todos os dias, qualidade absoluta, tá bom? De terça a domingo tem os assados que são incríveis. Lá tem os kits misturas. Esse kit mistura é bem legal, que já vem as carnes todas fracionadas para que você possa ter aí a mistura da semana inteira. E ainda tem os assados do final de semana, tem aquele frango que todo mundo tenta copiar, mas só na Casa de Carne Roseiral você tem. Além disso também tem as cuiabanas, você vai encontrar os espetos e tem também as kaftas incríveis com sabores que só a Roseiral tem para você. Casa de Carnes Roseiral fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? É só você ir direto no @Casa de Carnes Roseiral para você saber das novidades também. Falar aqui da Interessências, cara, é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Lá você encontra essências, matérias-primas para você poder fazer, aromatizantes, tudo isso com aquele preço especial, qualidade absoluta. E você sabe aquele perfume, aquela fragrância que você gosta, aquele perfume chique, aquele que só as estrelas têm? Na Interessências você vai encontrar também, além de cursos, tá? Para você. E pra galera que tá acompanhando, é só você ir direto no interessências.com.br, saber das novidades, ou então clicar no @Interessências no Instagram. Agradecer ao iSteak, é um restaurante, cara, que você vai encontrar as carnes feitas com aquele
aquele, vamos dizer assim, aquele gostinho afetivo, tá? Aquele tempero especial. Sexta, sábado e domingo você encontra sempre um som ao vivo, onde você encontra no jantar ou no almoço, sempre com qualidade absoluta. Novo cardápio do iSteak, logo para você e pra galera já poder saborear. Só você ir direto no @iSteak. São mais de 22 mil eventos realizados, 22 mil eventos, onde o pessoal, 22 mil pessoas que vão estar presentes nesses eventos, que já foram, né, presentes nesses eventos da iSteak, tá bom? Agradecer a QAP Armas e Munições, lembrando que tá chegando, hein? Ó, vai ser no dia 12 mais 1 agora de julho, a grande festa aí, o grande evento, o segundo encontro de amigos do QAP Armas e Munições aqui em São José do Rio Preto. Queima do alho, costela de chão, sobremesa, chopp, vai ter muita coisa bacana, tá? Convite já à venda, 996127924 e 992221989 para você entrar em contato. Você vai direto no @QAP_Brasil. Agradecer também aqui a Mariner Calçados, junto com a gente, 2 lojas aqui em Rio Preto, tem ali na Constituição com a Independência e tem também lá você vai encontrar no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, tá bom? Mariner Calçados, calçados com qualidade absoluta para você, de Franca e para o mundo inteiro, tem mochilas, tudo em couro, tá? E ainda você vai encontrar acessórios, tem polos, tem muita coisa bacana, @Mariner Rio Preto, daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores, mandar aqui um salve também pra galera que tá aqui online, o Rafael Bacili, ele tá aqui querendo saber em qual região que você atua. A gente já falou que é na região de Rio Preto, perguntou se você contrata free, né, em relação às festas, né, e que ele sempre teve vontade também de atuar em eventos. Então depois você entra lá em contato, tá bom? Lá tem um telefone e tal, você vai entrar em contato com a Dani para você saber das novidades. O Samuel Calisto Penteado, melhor cerimonialista. Grande Samuel, tá mandando um alô aqui. Beijo, Samuel. Maiara Cristina, a Dani foi cerimonialista da minha amiga Sabrina e do Elton. Ela é maravilhosa. Aí ela já tá aqui, ó, já contrata ela para o seu casamento, Hamilton. Já quero ser a madrinha também. Quem falou que você vai ser madrinha do Olha casamento? isso, Brasil. Ela ser cerimonialista, existe uma possibilidade. Você ser madrinha do meu casamento, você tá louco, Maiara? Um beijo pra você, viu? O Carlos Brito tá aqui dando boa noite. E o José Reinaldo, ele tá em Uberlândia, né? Tá falando aqui sobre cerimonial também, tá aqui assistindo a gente. Valeu, Zé. Um abraço pela audiência de sempre, viu? A gente tinha aqui também colocado, como eu te falei, aquela caixinha de perguntas. A Ivana Colino. Ai, sobrenome maravilhoso. Maravilhosa, Linda. Te amo, minha irmã. Minha irmã. Voa alto, estou sempre torcendo por você. A família, né? Tem que ajudar, né, Brasil? Não é? Quem mais aqui? A Grazi tá falando assim: Dani, sou do Rio Grande do Sul, estou iniciando com o cerimonial agora e tu és uma grande referência para mim. Amo te acompanhar sempre, abração. Grazi, sucesso. Que legal, hein? Boa sorte. Não desista. Segue. Muito bem. E aí, você começou então com os eventos, você começou a fazer os casamentos, né? E até o pessoal já tinha feito as perguntinhas aqui. Como que foi essa sua evolução? Porque na época que você começou não existia nem rede social também, não tinha nada sobre isso, né? Não. E a gente sempre vê assim. Tem uma coisa que eu falo sempre, que quando uma pessoa me convida para um casamento, eu faço o possível e o impossível para eu ir. Por quê? Eu imagino que aquela pessoa, aquele casal, deve ter feito umas 10 listas de casamento. E foi tirando as pessoas que talvez não estariam, e aquela ali, se o meu nome tá, é porque eles gostariam da minha presença, né? Então eu faço questão de ir, a gente faz de tudo para poder estar junto. E a gente sabe que é uma loucura, né? Eu já fui casado uma vez na igreja, já consegui a nulidade do meu casamento, Então você então pode eu casar posso casar novamente, né? O padre ainda falou, você tem certeza disso? Mas realmente assim, é uma coisa que a gente espera que aconteça, né? E a gente vê os bastidores, a gente vê aquela correria. E muitas vezes as pessoas só reparam nos fotógrafos. Sim. Porque é o que corre para frente, vai na frente da noiva, alguma coisa, mas o abrir e fechar a porta, o chegar à noiva, o orientar cada padrinho, como que vai ser, alguma coisa nesse sentido. E isso através dos bastidores que você coloca hoje, é tão mágico o negócio e as pessoas não imaginam
como que isso aconteça. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse seu início, né, que como você falou que já estava começando a fazer, e quando foi que deu o boom. Porque teve um momento que parou tudo e que você falou, meu Deus, agora não dá mais, né? Pois é. Aí vai envolver até a pandemia. O que acontece? Primeiro do convidado. Você é convidado para um evento, seja o evento que for. Se você é convidado, agradeça. Realmente, para os noivos, fechar uma lista é muito difícil. A lista deveria ser o primeiro ato a ser feito em um evento, finalizou, tá aqui, a minha lista é essa. E essa lista continuar até o final. Mas não é isso que acontece, a gente vê muita oscilação na lista. E às vezes até algumas discussões envolvendo familiares. Então, se você foi convidado, agradeça. Se você puder ir, ótimo. Mas se você não puder, comunique. Comunique que você não vai. Mas não comunique isso na semana do evento, muito menos no dia. Isso é um erro absurdo. Os buffets, eles pedem para receber a quantidade de convidados 15, 20 dias antes. E o que acontece? Se você fala para esse noivo, para essa noiva no dia, e há muitos que fazem isso, eu não vou mais, tá? No dia, gente, evitem ficar mandando, a não ser um bom dia e um pensamento muito positivo para os noivos, mas não fiquem mandando problemas para esse casal. Não é brincadeira a cabeça desse pessoal como está. Então, se você não vai, aconteceu um imprevisto, não comunique, porque já está pago, a sua mesa já está separada, seu assento também, não tem mais o que ser feito. Eu não posso chegar no buffet, olha, sabe o que é? A minha noiva, ela pagou essa pessoa, mas essa pessoa acabou de avisar que ela não vai mais, tá? Você pode devolver? O buffet vai olhar para mim e falar assim, tudo bem, então você vai falar e falar com a minha cozinheira, falar com o cara que eu comprei a carne, blá, blá. Enfim, não tem como, tudo isso deve ser programado com antecedência. Então, foi convidado, confirme presença. Não vai, informe sua ausência. Por gentileza. E sinta-se muito honrado. Se você não for... né, eu acho extremamente elegante se você... todos nós podemos ter algum imprevisto e não ir. Mande um buquê de flores, alguma coisa, uma cesta para o casal, ou quando eles retornarem da lua de mel, ou no dia seguinte. Aí sim você expõe o porquê. Faça isso, acho isso elegante. Mas não levem problemas no dia do evento para esse noivo, para essa noiva. Não façam isso. Meu Deus do céu. E o que eu acho mais importante também é que às vezes tem aquela tiazinha, aquela prima que vem distante, alguém assim que fala, mas escolheu essas flores. Mas não sei o quê. Não tinha como colocar um outro vestido para as madrinhas. Não sei porque o a quê. cor é essa, a cor é que, gente. Gravata. O casamento não é seu. O que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Então, nós temos que respeitar. Eu já tive noivas que falaram exatamente isso. Eu detesto flor. Eu detesto flor. Eu não quero uma flor no meu casamento. Gente, quem sou eu para falar do gosto dela, para criticá-la? Pelo amor de Deus. Se eu fosse me casar, fazer uma festa, ia ser inteira cor-de-rosa. Ai, que infantil. Sou eu, meu casamento, Brasil. Então, por gentileza. O que eu fiz? Realizei na festa da minha filha de 15 anos. Enfim, nós temos que respeitar o gosto. Mas a minha filha ama, tá? Tá vendo? Não é que eu impus, não. Então, nós temos que respeitar. Quanto ao crescimento, eu sempre tive uma maneira de ser, sempre. Isso é de criação, da minha personalidade. Eu sempre trabalhei da maneira como eu trabalho. Claro que a gente vai melhorando a cada evento, porque cada evento é um aprendizado. Sim. E eu estou muito longe de saber tudo. Eu aprendo a cada evento, eu aprendo um pouco mais. Quando aconteceu a pandemia, eu confesso que eu fiquei louca. Fiquei. Eu só chorava. Só chorar. Aquele ano de 2022 eu estava com a minha agenda lotada. Lotada. Eu não tinha um dia livre. Estava lotada. Seria um ano, sabe? Eu estava começando um ano já com os 2 pés direito. E aí veio a pandemia.
Foi muito difícil porque todo mundo, todas as minhas noivas, porque foi difícil para mim, mas também foi difícil para os casais. Sim. E mais ainda para aqueles que perderam seus entes queridos, para aqueles que ficaram com sequelas. Meu Deus, foi um horror. E ninguém sabia direito o que fazer. A gente não sabia, tá bom, mas vai adiar o casamento para daqui não, isso aqui passa rápido, isso aqui é 15 dias. Então, assim, a gente ouvia tanta coisa e as noivas, tadinhas, elas se socorriam a nós. Dani, mas o que estão falando? Ninguém sabia nada, ninguém dava respostas coerentes. Então, assim, aqueles montes. E eu não podia incendiar, já estava um fogo absurdo. Sim. Eu tinha que acalmar aquela noiva, mas eu estava morta, eu só chorava. Eu só chorava naquela época. Naquela época, eu adquiri uma doença chamada vitiligo. Eu tenho vitiligo entendi. hoje. E esse vitiligo nasceu na época da pandemia, porque eu só chorava. O meu emocional foi pro saco. Um horror. Eu só chorava. Mas para as minhas noivas, eu estava, calma, confie em Deus, calma. Sabe, eu fazia esse papel. E eu via que aí passou uns 6 meses, eu falei, gente, as pessoas estão começando a se virando com coisas, vendendo pela internet. Eu me juntei com uma decoradora, e nós começamos a fazer cesta, a Cíntia Cecílio, que também eu fiz o casamento, maravilhosa, minha amiga. E nós começamos a fazer cestas, né, de café da manhã, a gente começou a se virar. E nessa época eu falava, meu Deus, eu preciso produzir conteúdo para a internet, mas eu não tenho nem como falar. A minha vontade é só chorar, e eu só chorava mesmo. Vitiligo é a doença da tristeza. Sim. E aí eu conheci a Luana. A Luana foi a coisa boa que a pandemia me trouxe. Ó. A Luana, ela veio com uma proposta e nós crescemos muito juntas nisso. Claro, a gente foi fazendo vídeos e quando voltou a trabalhar, ela falou assim, eu vou te acompanhar e nós vamos fazer bastidores, aquilo que ninguém mostra. Porque o que acontece, o que está atrás da porta são os bastidores. Da porta para frente, a equipe maravilhosa de foto e de filmagem, são eles que vão fazer. A nossa ideia, o que a Luana trouxe para mim foi, vamos mostrar aquilo que ninguém mostra, os bastidores. E eu falei, ok, vamos embora. E ela pegou na minha mão e vamos. E a gente foi aprendendo juntas isso e nós começamos a soltar. Se eu falasse alguma coisa errada, eu falava, mantém. Não me manda fazer de novo. Porque não dá, gente, não Sim. dá. Eu não posso voltar para a noiva e falar tudo de novo. Olha, eu falei errado, vamos voltar. Não. Eu falei para ela, Lu, a gente vai fazer, desde que seja exatamente a verdade. Eu não posso mostrar para alguém, se eu estou me dispondo a fazer esse serviço, eu tenho que mostrar o que acontece. E nem sempre dá certo, nem sempre a minha cara tá boa. Nem sempre o rosto, a feição de um noivo, de uma mãe, está com um semblante bacana. As pessoas estão nervosas. Na igreja, a tensão tá a 1000 por hora. Então, vambora, Lu? Vamos. E as críticas? O primeiro dia que eu recebi hater, eu quase morri. Eu nem sabia que tinha esse nome aí, de hater. Então, isso aí que eu ia imaginar. Eu nem sabia que tinha esse que eu falei. Porque eu pensava é isso? assim, Eu chorei o dia inteiro. Porque quando você mostra os bastidores, você mostra aquilo que ninguém realmente tá vendo, né? Só quem tá ali perto para poder ver. Então, às vezes, acontece os perrengues, né? E às vezes a pessoa não quer que isso apareça, ou fala assim, um casamento tão lindo, você vai mostrar o que tá acontecendo e tal. Não, mas é assim, saiu lindo porque teve isso aqui. Mas sempre com respeito, porque Sim, nós, e a Luana sim. já estava comigo, Sim. nós já... só que é tudo com muito respeito, eu não abro mão disso. Nós já tivemos um pai que teve uma crise de epilepsia no altar. E o casamento acontecendo. E isso em momento algum. Bem, ela nem cogitou, porque na hora eu subi, sentei e coloquei a cabeça dele, sentei no chão e coloquei a cabeça dele de lado na minha perna. E depois eu levei para a sacristia e depois chamamos o SAMU. Ele teve 2 crises de epilepsia no meio do casamento. Isso, ela estava comigo e jamais, ela nem pegou no celular, para não correr, sabe? Não tem essa. Sim. Ela já pegou comigo crises de debutante, chorando, desesperadamente, não vai dar certo. E ela nunca filmou, porque esse foi o nosso acordo, respeitar
limitar as pessoas. Nós vamos mostrar erros, sim, mas jamais nós vamos colocar uma pessoa em uma situação que vexatória, vamos chamar assim. Alguma coisa Exatamente. Assim, né? Então, e deu certo por isso. Para você ter noção, o primeiro vídeo que viralizou foi um vídeo que era uma coisa que eu fazia sempre. Eu chego no carro, sempre fiz isso. Chego no carro, eu bato no vidro. Oi, amada! Enfim, do meu jeito, porque é assim, as minhas noivas sabem. Elas me mandam mensagem, oi, linda! Enfim. Oi, amada, você tá bem, tá linda, porque todas estão lindas. Como que ela não vai estar linda? É o dia mais feliz da vida dela. Ela tá radiante, maquiada, perfumada, lindíssima. Como e às que eu vezes vou ela dizer... tá naquele negócio ali esperando Sim, abrir a porta, tem gente você que falando fala, isso. Tem gente que fala, mas por que você fica falando isso? Você quer o quê, Brasil? Que eu chegue lá e falo, olha, o seguinte, o padre foi embora, ele resolveu ir pra quermesse, tem duas madrinhas que faltaram, não, porque as pessoas questionam. Seu cunhado é chato. A tua mãe, as crianças estão chorando, já arrancou a roupa, não quer entrar. Gente, a pessoa me contrata para garantir que tudo saia perfeito. Com a graça de Deus, tudo tem acontecido da maneira mais perfeita possível. Isso graças a uma equipe sensacional que eu tenho, porque sozinha não dou conta não, Brasil. Eu preciso dessas minhas meninas, do Luiz também maravilhoso, que eu tenho um homem na equipe, e as minhas meninas maravilhosas que estão é tudo muito dividido o meu serviço na igreja. Elas cuidam dos padrinhos, quando eles estão organizados, eu chego para passar as recomendações. Aí vai os haters e vão lá. Ah, mas por que você não fala antes? Tudo bem, o cerimonialista me conte. Como funciona quando você faz ensaio antes? Chega no dia, primeiro que ninguém vai. Aí chega no dia, eles nem sabem o que a gente falou. Criança, ensaio, não dá certo. Sim. Gente, você vai colocar a criança, o que vai acontecer? A criança no dia, ela vai ter 300 fotógrafos, filmadores olhando para coitadinha. Ela com vestido, não fez o soninho, cansada, pressão. A criança não vai, ou vai, ninguém sabe. Não criem expectativas com os pequenos. Se eles forem, eu faço de tudo, eu me jogo no chão, eu faço qualquer coisa para as crianças irem. Eu faço mesmo. Eu adoro criança. Mas a gente sabe que tem uma limitação ali, não cria né? expectativa. Se a criança olha pra mim, maiorzinho, e fala, tia, eu não quero ir, Acabou. eu falo, fique tranquilo, você não vai. Se ele tem esse discernimento. Agora, se eu vejo que é uma criança novinha, que não tem esse discernimento, que tá só chorando porque tá ali sozinha e não me conhece, eu faço de tudo pra criança entrar. Deixa eu falar no rádio, desenhar. Eu faço de tudo. Eu quero que aquela criança entre. Mas é um barato isso. Então, o vídeo do Toque Toque, as pessoas... Mas isso eu sempre fiz, né? Mas viralizou. E aí eu falei, gente... Esse foi o primeiro. Foi, né, Lu? Foi esse, né? O do Toque Toque. E aí depois, porque a gente vai percebendo no canal o que as pessoas gostam. E eles pedem, Dani, faz isso, Dani, faz aquilo. Então, eu tento agradar a maioria, né? Eu quero agradar a todos. Então, mas eu percebi que antes da noiva entrar, quando a noiva chega, antes dela entrar, e antes da debutante entrar para o momento da valsa, que essa é a parte que eles mais amam. E as debutantes pedem. Teve uma, a terceira debutante, a penúltima, a antepenúltima, isso. A antepenúltima debutante que eu fiz, ela falou, Dani, eu quero que você coloque meu sapato. Dani, eu quero que você faça isso. Dani, reza comigo. Porque teve uma vez que, quando as meninas são católicas e estão muito nervosas, é comum, quer fazer uma oração da Ave Maria, do Pai Nosso, ou quando não vamos fazer uma prece, enfim. E elas pedem, elas esperam por isso. E eu tô ali de coração. Eu trato essas meninas como eu gostaria que tratassem a minha filha. Aí não é nem a minha, é como eu queria que tratassem a minha filha, que é o que eu tenho de mais valioso nesse mundo. Eu acho tão incrível assim que eu já vi alguns vídeos, né, que eu acredito que seja naquele momento, né? Talvez aconteceu alguma coisa ali
e já dá aquele start, você fala assim, eu quero falar com você nesse momento, se acontecer alguma coisa no dia do casamento, acontecer assim, tal, porque são informações que às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes pode ser que aconteça ou não, né? Você vai explicar, talvez, no dia que for fazer a gente tá em reunião, pode acontecer isso aqui e Sim. tal, mas na hora, ninguém vai lembrar do que aconteceu. E né? aquilo que a gente muitos consideram como óbvio, ele tem que ser dito e ele tem que ser repetido. O óbvio precisa ser dito e repetido. Isso é importante. Eu aprendi isso e nunca mais esqueci. Exatamente. Ó, deixa eu falar aqui da Ana Campos. Gente, Ana Campos é consórcio e consultoria, tá? Ela é especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, parceria com o Consórcio União. Ana Campos, você pode fazer a realização do seu sonho. Sabe, você comprar sua casa, você comprar o seu caminhão, você comprar o seu carro, você pode fazer o seu consórcio. E você sabe o que é o mais bacana? Você vai ser contemplado até a 4ª parcela, tá? Tudo isso vai estar tudo certinho, tudo organizado, tudo bonitinho, tudo certinho. E o mais bacana, em contrato. Então não tem problema para você também não ficar com medo de cair em golpe, tá? @Ana Campos Consultoria para você saber das novidades. Logo vai ter aqui um minuto da Ana Campos para você saber sempre uma dica importante. Agradecer ao Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. São 8 lojas, 6 lojas em Rio Preto, tem em Badi e tem também em Ibirá. No Mercadão, além de você ter todo tipo de ração, tudo aquilo que você precisa com aquele preço especial, você pode fazer também o banho e tosa. E tem também o Tax Dog. E não é aquele táxi que você vai colocar o seu cachorrinho lá em qualquer lugar, não. O pessoal leva no carro e no colo. É sensacional. Então, @Mercadão Agropet para você saber também das novidades. Agradecer a St. James Barbershop, que é a nossa parceira aqui. A St. James está completando agora 9 anos, tá? Vai ter uma festa no próximo dia 5, juntamente com o Santo Lúpulo, que tá nesse momento agora com 12 anos. São 2 unidades da St. James em Rio Preto. Tem no Vivendas e tem também aqui no Dama, fica em frente ao Gaivotas. É uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo e para você fazer a sua barba. E na barbearia, tá bom? Na St. James, a unidade do Vivendas, agora você conta com a Bia. É isso mesmo. Lá tem uma barbeira, uma mulher que vai fazer a sua barba com todo carinho e você vai se sentir realmente especial. Não esqueça, então, St. James Barbershop. Depois, a Dani vai receber também alguns mimos aqui. Tem um voucher do Maridon Burger House para você saborear um hambúrguer delicioso. É com carne Angus feita na parrilha. Então, assim, tem vários sabores, tá? Minha boca já virou um corgo aqui. Não tem como. Não, adorei o nome, Maridon. Deixa eu só te falar uma coisa, St. James. Você não tem noção da quantidade de noivos que fazem Dia do noivo. O dia do noivo lá. Dia do noivo na St. James. Muito legal. St. James é maravilhosa. É isso aí, tá bom? E nesse final de semana agora, no dia 5, vai ter uma festa bem bacana lá para comemoração dos 9 anos de aniversário da St. James, tá? Um abraço ao Otávio e toda a equipe da St. James. E você vai receber depois do Maridon Burger House aqui um voucher bem bacana para você ir degustar um hambúrguer com carne Angus na parrilha, que é sensacional. Você tá recebendo de presente também essa caneca da Encantari, mimos afetivos, tá? A Encantari, ela tem tudo aquilo que você precisa, faz cestas, ela organiza tudo bonitinho. E o mais bacana também é que você pode personalizar com foto, alguma coisa. Por exemplo, pode ser um mimo em relação a um casamento. Vai fazer um casamento, quer dar um brinde diferenciado, né, pros seus, tanto pros convidados, pro padrinho, deixar uma mesa Encantari desde cestas. Cara, é legal demais. Encantari, vai no @Encantari Mimos, tá? Pra você saber das novidades. Você vai receber também daqui a pouquinho um kit da farofa da nega, que é o maior acompanhamento do Brasil. São 5 sabores. Tem a farofa tradicional, tem a picante, tem a farofa caipira, tem a de limão e tem de banana. Você vai receber os 5 sabores, aí você vai ver, você vai experimentando e ver o tanto que é delicioso. Falar aqui do Mercadão dos Óculos, porque a Dani Belê é uma das gerentes do Mercadão dos Óculos. Nós temos aqui 5 unidades com a gente, que é 15 de novembro, a Voluntários, Antônio de Godói, Mufato Dama e o Plaza Avenida Shopping. Você já passou pelo seu oftalmologista, já está com a sua receita, precisa de uma ótica que vai te dar com certeza uma lente de qualidade e principalmente também, né? Você vai chegar lá, você vai ter uma armação que vai ser, que vai durar e a qualidade e a durabilidade que só o Mercadão tem para você. Vai direto aqui no @Rede de Óticas Mercadão dos Óculos para você conhecer. E com certeza você vai chegar lá na Dani Belê e vai fazer a maior festa, porque ela é sensacional. Todas as equipes, todas as unidades do Mercadão aqui em São José do Rio Preto. E pra gente fechar aqui, falar da Barone Transportes, tá bom? A Barone Transportes está sempre
junto com a gente, é aquela transportadora que você precisa de uma transportadora para a logística da sua empresa, com qualidade, com segurança e principalmente agilidade. A Baroni faz isso para você, inclusive com cargas, tá? Diretamente de São Paulo, tudo com seguro, tudo bonitinho, para que você possa ter aqui em Rio Preto o que há de melhor em qualidade em transportadora, tá bom? A galera tinha mandado aqui umas perguntinhas também, mas antes eu queria perguntar para você, minha querida Dani, o seguinte: a gente fala sobre os perrengues que acontecem em relação às festas, né? Aos casamentos. O que o convidado, num modo geral, assim, o que ele pode ou não fazer, né? Um geral em um casamento ou uma festa normal, uma festa de 15 anos, alguma coisa assim. Bem, a primeira coisa que o convidado, ele não pode esquecer que ele não pode fazer isso de jeito nenhum, realmente levar problemas para os noivos. Sim. Aquilo que eu disse há pouco. Sim. E uma vez aconteceu comigo. Então, eu vou dizer, nem como cerimonialista. Fiz uma festa para minha filha. Eu sempre amei festas, né? Então, sempre. E eu fiz uma festa para minha filha e, na hora de ir embora, um convidado chegou para mim e falou: ai, parabéns, estava tudo ótimo. Ai, mas que bolo, hein? Podia ter escolhido um outro sabor. Nossa Senhora. Faz da sua festa o bolo. Você então, quer. Exatamente. Mas como é que você fala isso, né? Então, você não fala, você faz aquela cara de tamanduá bandeira, que eu também não sei como mas é a cara que eu fiz na hora, né? Gente, não façam isso. Não façam isso. Se você não gostou de determinada coisa, ok, guarda para você. Não faça isso num evento seu. No dia do casamento, não. Talvez depois, se for o caso, sabe? Ok, olha, foi tudo bem, mas não sei, você não... Sei lá, mas eu acho que nem deveria falar. Porque os noivos, a aniversariante, a família de debutante, eles fazem tudo. É tão difícil hoje fazer festas. Financeiramente, vamos falar em financeiramente. Sim. E cansa também, porque é muito fornecedor, é tudo muito intenso e extenso também. Eles ficam 1 ano e meio, 2 anos programando. Então, se ele escolheu outra coisa, se ele escolheu a mesa 2 para você ficar, não vai. As recepcionistas, as pessoas estão chegando, ela está acolhendo. Não vai lá na recepcionista e fala: você me mandou na 2, mas eu não quero a 2, eu quero a 4. Ela está atendendo uma outra pessoa. Então, assim, você quer mudar de mesa? Acontece. O que você vai fazer? Você vai aguardar terminar a recepção. Vai ficar nessa mesinha que os noivos acharam que você ia ficar feliz e deixou você lá. Passou a acolhida de todos os convidados, aí você vai chamar alguém da recepção, do cerimonial. Olha, eu sei que eu estou na 2, tudo bem, mas por razões pessoais, será que existe a possibilidade? De repente alguém faltou, de repente vocês estão trabalhando com uma mesa que eu chamo de mesa socorro. Sim. Será que é possível? Gente, olha que diferença. Gente, a gente sempre dá um jeito. Aí sim, mas não... Agora, arrogância, petulância, não dá, né? Tem gente que xinga, trata mal, que quer que seja resolvido na hora. Então, eu acho que é aquilo que a gente está falando no começo, o ser humano está difícil. Então, sejam pacientes, tudo, o cerimonial está... O problema, eu digo para a minha equipe que o problema do convidado é nosso. Sim. Nós estamos lá para resolver. Só que eu não tenho como parar uma recepção, que eu tenho que fazer aquele fluxo, aquelas pessoas entrarem o quanto antes, para resolver um caso particular de uma pessoa que já está dentro do salão. E a noiva, o noivo, eles... Não é o cerimonial que escolhe se você vai sentar, João, na mesa 1, se você, Godofredo, vai sentar na 3. Não. Os noivos que ficam ali, horas quebrando a cabeça, como que eles querem acolher? Se eles convidaram eles querem te acolher da melhor maneira possível. Você acha que ele vai ficar pensando, eu vou colocar aqui, porque tem essa pessoa aqui, olha, ele é de direita, outra é de esquerda, eu vou pôr eles aqui, porque eu quero ver o pau torar. Gente, não. Não é. Complicado. Ela morre de rir. Queria que você falasse sobre momentos memoráveis que você já teve nesses anos todos aí, algum ápice. A festa de assim. 15 anos da minha filha. Fiz uma festa que eu vou te falar, eu sou louca pelos 15 anos. E eu fui mãe,
Eu fui a organizadora e fui a cerimonialista no dia, porque eu trabalhei nessa festa. E eu comecei a guardar dinheiro com meu marido desde os 5 anos de idade. Foi a realização de um sonho. Que legal. Pensa numa festa com tudo que tem direito. Então, é uma das memórias mais lindas que eu tenho. E eu vou te falar, se você me perguntar qual o casamento mais emocionante que eu fiz, eu não vou saber te dizer, porque certamente vai ser o do próximo final de semana. Cada um tem É uma normal, história eu diferente, choro, uma eu me emoção emociono. diferente, né? Eu choro, eu me emociono. Eu fico brava porque alguém fala, eu falo alguma coisa pros noivos e eu compro a briga muitas vezes e tenho que me segurar, manter a... Então, é real, eu não trabalho só... Como eu disse, eu sou uma péssima empreendedora. Eu não trabalho, claro que a gente tem que receber, mas não é só pelo meu salário. Eu amo ver as pessoas, quando alguém está realizando um sonho, as pessoas, elas mudam, elas brilham. É lindo de ver isso. O sorriso de orelha a orelha. Gente, é tão maravilhoso você ver isso. E eu tenho a alegria de ver isso todo final de semana. A Débora tá falando assim, vendo a Dani falar, dá até vontade de casar. Casa! Ô Dani, deixa eu te perguntar agora, uma pergunta indiscreta aqui. Ai, Você Jesus. já fez mais de um casamento da mesma pessoa? Já? Tipo assim, ela casou, largou, casou de novo, largou? Já. Sabe o que eu ouvi? Dani, eu mudo de marido. Mas de cerimonialista, jamais. Já. Aí ela fala assim pra você, Dani, obrigado, viu, até o próximo. Não. Não. Então, assim, já sim. Já aconteceu. E já teve uma vez que foi uma situação, essa foi muito engraçada. Foi muito bom. Eu estava organizando os padrinhos de um casamento no buffet da cidade. E na fila ali para entrar, o irmão da noiva falou assim para mim: olha, eu vou marcar de levá-la lá pra gente já começar a fazer o nosso. Agora que minha irmã tá casando, ok, vai sim. Eu já até marquei aqui no buffet. Que legal. Só que a gente não pôde, claro, eu tava trabalhando, não deu pra gente conversar. Passou o quê? Menos de um mês. Ele chegou. Eu olhei. Aí ele falou, a gente conversou lá. Essa aqui é outra pessoa, mas a data é a mesma. Eu mantive, mas a gente terminou, mas essa aqui que eu vou casar. A menina quase morreu. E eu, como vi que ela começou a dar risada, eu falei assim, bora entrar. E tá com ela até hoje, graças a Deus. Mas eu achei muito engraçado, porque foi muito rápido. Muito rápido. Ele, não, eu não posso perder a data não, esses buffets vendem tudo. Então, mantive a data, só troquei a noiva. Tá certo. Eu acho que isso aconteceu bastante também durante a pandemia, né? Os casamentos já estavam marcados durante a pandemia, o pessoal ficou mais tempo dentro de casa e brigava mais, separava. Separações. E não tinha separações, casamento. sim. Aconteceu. Que mais aqui que... tá. Alguém já fugiu do altar? Algum casamento que você fez? Não, mas uma vez eu tive uma noiva que travou na porta do carro e falou, não vou descer. Meu Deus. Dani, eu não vou. Gente do céu. Pânico. Por pânico. Não que seja tranquilo. Mas insegurança, pânico, tudo. Não, eu não vou, eu não quero mais, não vou. Então, você precisa, como intracerimonialista, o fotógrafo, filmador, com quem ela mais tem contato é com o cerimonial. Sim. Então, você tem que manter a calma, jamais se desesperar. Você só fala no rádio, continua a música. Deixa a música. Enquanto ela não estiver bem, não vai sair. E eu lembro muito bem desse caso, que eu conversei com ela, segurei na mão dela e falei, olha, todo mundo está aqui e todos estão com muitas energias positivas para emanar para você. Eu sei que dá vergonha, eu sei que dá medo, é uma vida nova, mas vocês estão juntos há tantos anos. Tá tudo certo. Ele também estava nervoso, mas ele foi. Vamos descer do carro. Vamos ficar de pé, você vai respirar até melhor. E aí você vai acalmando. Alguém já está trazendo água, que você já mandou alguém trazer água. Sim. Porque você conhece, você está com essa noiva há alguns meses, alguns anos até. Então você sabe que ali não é falta de amor. É medo, pânico. Eu quando fui dar a luz, na hora que mandaram eu sentar na cadeira
Eu falei, pra que eu vou na cadeira de rodas? Eu não quero, não quero mais. Não quero mais. Pra que eu vou andando? Então, essas mudanças drásticas, né? Para se tornar mãe, para se tornar esposa, né? Para entrar numa festa de debutante na frente de todo mundo, dançar. Ah, mas e se eu cair? E se isso e aquilo? Ah, e se... Esses medos são normais. O que nós, cerimonialistas, devemos como eu volto a dizer, é apagar esse fogo. É ter serenidade, é ter equilíbrio e saber que aquela noiva só está precisando de uma palavra de carinho, de apoio e de incentivo. Ô Dani, desde quando você começou até hoje, muita coisa mudou em relação aos casamentos, né? Hoje, por exemplo, você vai numa igreja, não que você faça, porque você faz um só, mas tem 5 casamentos num dia, vamos supor, 3 casamentos, um monte de coisa. A Igreja Basílica aqui de Rio Preto, nós temos casamento das 5h30 da tarde até as 9h30, um atrás do outro. E aí, o que acontece? Antigamente falava que era chique a noiva atrasar, né? Ai, socorro. Jamais. Quando a noiva atrasa, Chique alguma coisa assim. Você ser pontual. Chiquíssimo é você ser pontual, por favor. Seja, de tudo isso que aconteceu, né, nesses 20 anos aí que você tá, o que mais mudou? O que você acha que ficou melhor? O que deixou que era uma coisa brega, que não tem mais, e que hoje é mais fácil em relação à festa mesmo, em relação ao cerimônia de casamento? Bem, os bares, há 20 anos, era um balcão com uma toalha preta. Hoje, bartender, eu te falo, é um ponto instagramável. Nossa, é sensacional. Bar de tudo que é formato, uniforme de tudo que é jeito, é surreal. Bebidas, então, são incontáveis e cada vez mais elaboradas, mais elegantes, de tudo que é jeito. Então, bar mudou demais, quantidade de shows. 3 shows. Eu tenho 3 atrações mais o DJ. Tudo bem, a gente vai ter hora extra, porque nós temos 7 horas de buffet. Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai adequar? Porque muitas vezes as pessoas vão contratando os shows e elas se esquecem que existe uma coisa chamada troca de palco. Troca de rider, muitas vezes, quando você não pode usar o mesmo. Sim. E mesmo quando você pode usar o mesmo, troca de palco é necessária e leva tempo. Então, isso cresceu muito. Quando eu comecei, era só o DJ. Uma vez ou outra que tinha alguém cantando, mas era coisa rápida. Hoje não, hoje tem as coreografias. É doido. O que não se faz mais naquela época, quando eu comecei a fazer, eram aqueles vídeos contando a história dos noivos. Nossa senhora, isso aí eu não aguentava. Senhor. Eu não aguentava isso aí, meu Deus. Mas os noivos, os pais, eles amavam. Nossa, eu não Hoje, aguentava. E você sabe que eu fui em 2 casamentos que teve briga por conta desse vídeo? Eu acredito. Porque teve a hora que começou a passar, aí teve uma moça que falou assim pra outra: nossa, só como é que era o tamanho da sua orelha? Porque foi vídeo de antigos, né? Gente, a mulher já tinha feito 3 cirurgias de orelha. Nossa, tinha passado um monte. Aquilo era assim, momento de bullying pra ela. Mas eu consertei e você continua feia. Aí uma levantou da mesa, a outra foi e falei: meu Deus do céu, eu era o DJ do negócio. Falei, gente do céu. E aí aí teve um outro dia que pegou e falou assim: nossa, tanta foto bonita pra pôr, vai pôr essa minha, entendeu? E era uma homenagem pros noivos, assim, sim, desde a infância, né? Sim. Dos dois. Então, hoje, acontece. É raro, mas acontece com frequência. Todo dia. Então, os vídeos longos. E aí, colocavam partes de desenho animado. Ai, misericórdia. Lembra daquele filme, O Pai da Noiva? Não aguenta, todo final de semana eu assistia o pai da noiva cruzando a perna, falando do casamento da filha e emendando com a história do casal. Isso é uma coisa que acontecia muito. Hoje, não. Sim. Hoje, os noivos, eles estão muitos viajando para fazer ensaio fotográfico. E esse ensaio fotográfico, ele fica rodando na festa. Alguns nem pedem para rodar, porque o painel de LED veio com tudo, veio para ficar. E eles querem, não no formato telão, eles querem em formatos de vários formatos, que a gente costuma dizer que é para efeitos. Entendi. Então, aí você não fica passando fotografias nem vídeos. Então, isso também é uma coisa que mudou.
Quero me casar, vou planejar o meu casamento. Então eu vou te contratar, eu vou entrar em contato com você e tal. Como que funciona assim esse primeiro contato até o grande dia mesmo assim, até o dia de subir ao altar, depois ter as festas? Qual que é esse processo? Como que funciona? Bem, as pessoas costumam me procurar com 1 ano e meio a 2 anos de antecedência. Eu estou já com agenda, já tenho vários casamentos fechados para 2026. Graças a Deus. Aí vai demorar um pouco mais ainda, tô brincando. Não, mas tem muita janela. E o que eu oriento feche aquelas pessoas, garanta aquele profissional que você quer, que é único, que só trabalha naquele evento. Só para você tirar para comparar. Eu quero esse DJ. Esse DJ, ele é só ele. Esse DJ, ele vai o produto dele é a data, bem como do buffet, do salão, da cerimonialista, do fotógrafo, filmador. Então, você tem que ir lá e fazer o quê? Reservar o seu DJ. A sua doceira, ela pode fazer até 10 festas, se ela conseguir. Porque ela monta a festa antes e vai embora. Agora, cerimonial, foto, filmagem, som, eles ficam durante o evento. Então, essa é a nossa prioridade. E acredite, a galera que faz cabelo, maquiagem, eles também. Hoje eu estou considerando cabeleireiro e maquiador também como uma prioridade, porque muitos fecham o salão, então eles fecham aquela data, não pegam outros clientes, porque eles vão fazer as madrinhas, enfim, convidadas que vêm de longe e acompanham a noiva no dia. Muitas noivas querem mudar de cabelo, outras só querem garantir a presença do pessoal de produção, de cabeleireiro e maquiador, para garantir que ela fique impecável até o momento que ela entra na festa e faça as fotos protocolares na mesa do bolo. Então, essa é a urgência. Eu não trabalho com limites de reunião. As minhas noivas, muitas falam comigo quase todo dia. E eu trabalho da seguinte maneira, eu coloco a festa no papel. Eu trabalho de uma maneira extremamente pedagógica, bem didática mesmo. Outra coisa que eu queria ter sido era professora. Verdade, gente, eu preciso de outras vidas. Eu coloco no papel, porque eu quero que a minha noiva, ela tenha essa certeza de que ela está com a festa nas mãos, porque é muito fornecedor. Quando você coloca no papel, em detalhes, e não só em planilha de Excel, o que acontece? A noiva se sente tranquila, ela olha e fala, nossa, tá tudo certo. Então, eu coloco de uma maneira que eu gostaria de receber, que é mais difícil para mim, não tenha dúvidas. Planilha de Excel é muito mais fácil. Sim. Mas, quando você coloca em textos mesmo, a noiva, ela vai se arrumar no salão X. A partir de tal horário, o foto e filmagem vão chegar. O buquê dela vai ser de calas e será entregue pela cerimonialista no salão, mais ou menos esse horário. Então, isso tranquiliza a noiva. A ordem das entradas, o nome de todos os padrinhos, e não só padrinhos da noiva, padrinhos do noivo. Não, o lado que cada um vai ficar, a música que vai tocar. Eu ponho tudo isso no papel e eu entrego isso para a noiva. Então, a cada reunião que a noiva tem comigo, eu falo que a gente vai engordando esse roteiro. E o noivo, se não participar, não tem problema. O arquivo é deles. Sim. Eu não escondo informação. Eu nem tenho por que fazer isso. Eu estou ali para facilitar. Então, isso é o que faz com que as minhas noivas sejam tranquilas. Eu ouço de muitos profissionais, nossa, suas noivas são as mais calmas. Eu acho que é isso. Porque, primeiro que eu não escondo nenhum tipo de informação. Eu sou muito franca e clara com todas elas. E eu ponho tudo no papel, às claras. Às claras. É porque chega tudo tão mastigadinho que não precisa, né, apavorar. Eu não ponho As minhas reuniões demoram para uma montagem de roteiro, no mínimo 2 horas. A Fernanda tá falando aqui que ela gostaria de trabalhar, que ela já teve vontade de trabalhar. O meu sonho sempre foi ser uma cerimonialista. Gostaria de perguntar para a Dani quais são os desafios mais comuns, né? Os desafios mais comuns que ela enfrenta e como que você consegue lidar com esses desafios. Eu não consigo lidar com eles, Fer, porque eu gostaria de aprender a me colocar na agenda e eu tenho muita dificuldade disso. O meu maior desafio é conseguir unir a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Eu nunca estou presente em nenhum evento. A minha irmã, Ivana,
ela quer fazer uma festa de 40 anos. Gente, é o ano que vem isso. Ela não fez nem 39. E eu não tenho data para ela. Nossa. É um caos isso. As festas juninas da minha filha, eu nunca fui. Então, isso para mim, o maior desafio. Esse seria o lado ruim, por exemplo, de você ser cerimonialista, ter que abrir mão de coisas suas. Exatamente, porque você trabalha quando as pessoas estão se divertindo. Sim. Então, evento social, dificilmente eu vou. Porque é sempre ao sábado, um ou outro que fala, não, pra Dani a gente tem que marcar os domingos, porque a Dani só pode domingo. Só que no domingo é real, eu tô... Precisa descansar. Descompassada. Então, e é complicado, porque a minha família me cobra isso. Eu nunca estou presente com eles. Ontem, as irmãs do meu marido foram em casa. Eu estava trabalhando. Então, ele, eu queria que você estivesse aqui. Eu falei assim, mas não dá, né? Não tá, eu tenho que trabalhar. Então, assim, a minha maior dificuldade é essa. Mas eu falo, eu sou muito feliz no meu trabalho. Como eu disse, ver uma pessoa, pessoa feliz, gente vivendo momentos felizes, realizando sonhos, gente, isso é maravilhoso. Sensacional. Eu tive uma situação uma vez de uma família, porque você se envolve com o pai, com a mãe. O pai, ele queria muito ter dançado a valsa com a filha, mas não teve festa de 15 anos. Não teve, a menina não teve. E foi tão lindo, porque o marido, o noivo, né? Ele falou pra mim, nós vamos combinar e ele vai dançar valsa com a filha. Porque toda reunião ele falava disso. E a gente estava levando sempre esse caminho. Aí depois do brinde, vamos fazer a valsa clássica dos noivos e tá tudo certo. Quando o noivo, a gente já tinha tudo combinado com o DJ. Quando o noivo começou a dançar, eu já estava com o microfone na mão. O DJ fez como se tivesse dado uma falha no som. Sabe aquele barulhinho que faz? Sim. Que tá... E aí, o noivo fez, sabe, pro DJ. E eu fui com o microfone, levei para ele. Nossa. Aí ele falou assim, não seria justo que eu dançasse a primeira valsa nesse momento tão especial. Eu já tô feliz demais e eu quero dividir minha alegria. Aí chamou o pai e falou assim, o senhor vai dançar com a sua filha a valsa que deveria ter dançado há anos atrás. Sensacional. E aí, como é que você não chora, Brasil? Eu morro. Então, gente, como que, sabe, é maravilhoso isso. É maravilhoso. O Wesley tá perguntando aqui, Dani, quais são as tendências mais atuais, né, dos casamentos? Você acha aquelas mais interessantes ou inovadoras, assim? Porque tem uns casamentos, por exemplo, o meu sonho é entrar na igreja com os 2 bandeirões do Corinthians, assim. Brasil. E tocar o hino do Corinthians, eu já vou levantando. Eu já entendi por quê. E aí já vai, e vou poder Brasil. fazer. Eu tô brincando. Tudo bem. A gente pode fazer isso na festa. Olha, eu, assim... Já cortou meu casamento. Olha, às vezes eu fico com um pouco de medo de tendências, porque eu acho que quando você parte pro clássico, pro tradicional, eu acho que você não erra. O simples não erra. Não. E você sempre tem que pensar assim, como vai ser daqui a 30 anos quando eu folhear o meu álbum de casamento? Sim. Tipo assim, quando você abre um álbum de casamento dos anos 80, que você vê todas as mulheres com aqueles cabelo, que eu tive também, com aquelas mangona bufante. Você já sabe, 1980 e alguma coisa. Entendi. Aquela era a tendência. Agora, aquelas noivas que optaram pelo vestido de renda clássica, eu fiz há tempos atrás uma bodas de 50 anos e ela colocou a foto do casamento dela, de 50 anos, claro, e simplesmente o vestido dela era maravilhoso. Ela estava com atemporal, que a gente fala, sabe? Ela estava perfeita, o vestido, eu falei, meu Deus, esse vestido pode ser usado agora. Tá, eu vi pela foto, maravilhoso. Então, eu sou super a favor, eu gosto do clássico, eu gosto do tradicional, eu gosto sim do bem casado na saída, de jogar o arroz, mas eu respeito aqueles que não gostam, detesto bem casado, então põe. Não tem por que pôr, tá? Mas tem que pôr. Não, nada tem que pôr, gente, nada. O casamento é sério, tem que ser sua carinha. Então, hoje, o que a gente tem visto, e eu gosto muito... E eu acho que
de uns anos para cá, as pessoas têm colocado Espaço Kids. E isso eu espero sim. que não saia nunca, Isso aí porque facilita, Espaço hein? Kids é extremamente necessário. Mas não é colocar brinquedo e largar os brinquedos lá, gente. Tudo que tiver de brinquedo tem que ter monitor. Odeio que coloque muitos brinquedos porque atrapalha Sim, a sim. visão. Eu acho que não é legal. Mas respeito aqueles que coloquem em casamento os brinquedos. Eu sou a favor do entretenimento. Aquelas meninas que vão chamar as crianças e vão ajudar a pintar, vão ficar num lugarzinho reservado, pintar, vai brincar com uma massinha. Isso eu acho ótimo. Deixa os pais tranquilos para se divertirem e as crianças não ficar correndo. Eu já vi criança derrubando bandeja de garçom, porque de tanto que corria. Então, eu espero que o Espaço Kids, ele realmente fique, sabe? Ele fique mesmo. Ó, a gente que teve aqui o Wesley, tá fazendo uma outra pergunta Fale, aqui. Wesley. Wesley, fala aqui, Wesley, conversa com nós aqui, Wesley. Ele tá perguntando o seguinte, né, sobre os casamentos inusitados, assim. Você já fez algum casamento em praia, algum lugar ou não? Fiz Foi- em navio. Navio? Adoro! Ah. Quase É, fiquei E doida, não tem nunca como tinha o noivo fugir também, né? Não Porque tá no meio foge. Gente, navio. Show de bola. É mesmo? Foi sensacional. Tenho medo disso. Não, medo fiquei eu, né? Porque o navio, ele fica... Ele como é que chama? Ele anda. Fica flutuando. À noite. Sim, Os motores são ligados, Brasil, à noite. sim. De dia o trem fica parado. E o que acontece? Mexe demais da conta. Então, eu tenho muita vontade em cruzeiras, como eu disse, que eu vou passar muito mal. Mexe. Passei master mal. Todos nós, que a Alice foi, o meu marido foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Quando eu cheguei, eu já fui procurar o comandante para entender a sala onde seria feito, porque eu tive que fazer toda essa parte, e eu sozinha, hein? Aí ele me mostrou, eu vi as possibilidades. Tinha salão de cabeleireiro, tudo organizado, buquê. Enfim, foi maravilhoso, deu tudo certo. Fiz a celebração do casamento da Bruna, maravilhosa. E foi demais, esse foi o casamento mais legal que eu fiz. Assim, de diferente, de inusitado, sabe? Mas eu já fiz também um casamento numa praça. Em uma praça mesmo, praça. Sim. Eu fiz, era surpresa, a noiva não sabia que ia casar. Ele, na época, o que ele inventou? Que fizeram para ela, era bonita, porque ela ia fazer foto, vestida de noiva. Quando ela chegou, estava todo mundo lá e eu levei o convite e onde estava escrito que ela era a noiva. E ele já estava lá, esperando. E aí casou na praça. Casou. Casou! Não, Casou, gente, casou. Nossa senhora, já pensou, cara? Você não vai? Não, Eu- vai, casou. Ó, a Paula, ela tinha mandado um negócio aqui pra mim. Eu vou tentar ver se eu acho que eu entendi o que ela quis falar. Que ela tem o pai dela e tem o padrasto dela, né? E ela já tinha visto que é comum entrar os três na igreja, Sim. né? Na hora que entra assim e tal. E que nesse dia os dois um não olhava na cara do outro, não conversava, né? Entendo. E Ela casou assim? ela Já casou? Casou. Tá. Aí ela falou que o a cerimonialista na época, ela falou que não era você, não. Conversou com os dois, que era o momento especial da noiva, não sei o que e tal. Mas que durante até O chegar trajeto no altar, na nave, né? o único sorriso era da noiva, não tinha nem o do pai, nem da... Ah. Aí é meio assim, o que fazer numa situação dessa, né? Porque ela falou assim que hoje em dia ela tá pensando até em mexer com a inteligência artificial para colocar um sorriso no vídeo dos pais, do pai e do padrasto dela. Mas entra com um só, não entra com nenhum. Bem, numa situação dessa... É a felicidade se da não filha, né, Na que- verdade, isso acontece muitas vezes quando nós temos pais separados. Sim. E eu sempre lembro, eu sempre pergunto, quando há pais separados, como é o relacionamento deles? Até porque, às vezes, os fotógrafos dá beijinho, que dá beijinho. Eu já aviso antes, não rola, né? Separado. Ali não é o homem e a mulher, é o pai e a mãe.
Sim. É o pai e a mãe. E eles devem estar felizes, porque eles estão casando a filha deles, o filho deles. Então, ali, independente do motivo, ali é o filho, ali é a filha. Então, eu entendo que é um sacrifício necessário. Eu entendo isso. E perdoar, enfim, eu tive uma situação uma vez que a mãe, nossa, foi lindo isso. Eles não se davam bem de jeito nenhum. Pelo contrário, era briga de barraco mesmo. E a hora que o padre, foi o nosso querido Padre Silvio. Nossa, que falta que faz, saudoso. Que falta. O Padre Silvio, ele chama os pais, não tá de chorar, ele chama os pais para conversarem com os filhos, né? Os noivos estão ajoelhados ali no genuflexório e a mãe e o pai, eles não se entendiam de maneira nenhuma, que o pai nem ficou no altar. O pai ficou nos bancos. E ela, nessa hora, Deus, te falo, Deus é maravilhoso. Nessa hora, eu estava ali, eu olhei, eu já comecei a chorar, porque eu sabia toda a história. A mãe olhou para o pai que estava sentado e falou, vem aqui também. Aí eu, cambaleando, fui buscar o pai. E aquilo para a noiva teve um significado, gente, surreal. Não, e a sorte que ele foi, né? Porque tem uns que saem correndo. Mas Fala, não vai, eu não vou. Mas foi lindo. Então, que legal. Gente, existem tantos casos. Nossa, tão complicado falar de relacionamento aqui. Mas no caso dela, tinha que ter acontecido. As conversas deveriam ter acontecido. Para você vê agora, toda vez que ela olha a foto, ela vai lembrar. Putz, grilo. Ela deveria, de repente, não tem jeito dos dois ficarem juntos. Ok, e se for metade um e a outra metade o outro? Sabe? Enfim, alguma outra solução, porque não tem como ela olhar para a foto e ver só ela feliz. Não é? É muito complicado. Paulinha, um beijo para você, viu? Obrigado aqui por você ter mandado sua historinha pra gente aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as mudanças do mercado de casamento, né? Porque hoje em dia a gente tá vendo, a gente tá falando sobre DJs, tem um DJ, um amigo nosso, o Paul. Gente, o Paul. Quem Sabe qual foi a exigência da minha filha no aniversário de 15 anos dela? Mamãe, eu quero o Paul. Porque agora tá magrinho, tá usando umas roupas mais descoladas. O Paul é surreal. Quem te mandou um beijão também aqui agora Peraí que eu vou lembrar. Esqueci completamente. Manda de novo. O Wilson. O nosso querido Wilson lá da Silvânia. Ai, dona Silvânia também. Uma pessoa maravilhosa. Que Deus a tenha. Ele mandou um abraço aqui pra gente. E ele é ouvinte lá da rádio, né? Ele falou, não, conheço demais, a gente conhece ela e tal. Essas mudanças de mercado de casamento, que a gente sabe que hoje em dia... Cresceu demais. Cresceu demais. Quando eu comecei é um evento hoje. Sim. Não é um casamento. Tanto que o serviço de cerimonialista, ele era feito pelas tias, pelo pessoal da igreja ali, vai. Hoje não. Hoje não tem como fazer. A primeira pergunta quando você vai contratar um profissional, seja ele qual for, todas as noivas me falam, quem é a cerimonialista? Porque eles sabem que nós somos a ponte entre todos. Então, o mercado de eventos é um mercado que vem crescendo e tem espaço para crescer muito mais. Ele é um espaço que emprega muita gente. Isso eu estou falando desde do senhorzinho, da senhorinha que planta a flor, sabe? Desde todos os produtores, é muita gente envolvida. A montagem e desmontagem de um evento, são tantas famílias que vivem disso, então está crescendo bastante. Mas o que eu peço sempre que as pessoas, aquilo é festa, é maravilhoso, é lindo, mas não percam a essência. Sim. O principal ali é a união de duas pessoas, é uma nova família que se inicia. E isso deve ser sempre, e não a decoração ser mais linda do que o casal. A decoração é importantíssima, mas
Nunca as pessoas têm que sair só falando da decoração. Elas têm que falar da alegria do casal, do amor, da troca de olhares deles. Então, é um mercado maravilhoso que tem espaço para muita gente, é buffet novo abrindo. É maravilhoso, sabe? Mas a gente não pode perder a essência de uma nova família que está se criando, que está se formando. O E André isso tá ficando é meio empolgado ali. a parte mais importante. Ó, a Ricela tá aqui, ó, entrevista maravilhosa, vendo ela conversar, dá até vontade de fazer uma festa, né? Faz, amada! O Giovanni tá falando que o sonho dele é... Não, vamos ver aqui, né? Suaves prestações. O Giovanni tá aqui, ó. O meu sonho era o Terra Celta, né? Que é uma banda aí de música celta no casamento Gente, eu já dele. fiz, eles tudo de kilt! Você sabe que uma verdade. vez eu comprei, a gente foi no Vila Dionísio, eu não era do tamanho que eu sou. do Eu era mais magro. kilt, todo de kilt. Eu fui usar um kilt, tá parecendo a vovó Mafalda. Ai, Eu voltei pra gente. casa, troquei Foi e muito coloquei uma legal, calça. porque a galera Falei, ia não volto. toda lá. Era uma galera que Não, você tá frequentava O pessoal Vila falava, Dionísio "Ô, vovózona", eu já quando xingava. o Terra Celta ia tocar. Todos eles levaram a kilt. E o meu tinha um bonito, que eu tinha um verde, preto. Gente, eu achei bacana. maravilhoso. Ó, quem mais aqui? A Riceta tá falando aqui, ó. Esse é um trabalho sensacional, né? Tem que ser realmente valorizado porque não é fácil a condução. O Renan tá mandando um abraço. O Zé Reinaldo tá aqui, ó. Princípio básico para o convidado confirmar presença ou justificar a ausência, agradecendo o convite sempre, né? Isso Isso aí. seria o tradicional, que seria o respeito. Você faz casamento na Igreja Católica, você faz também em Todas, religiões. tem algum casamento que tem alguma um negócio meio diferente, assim, que você falou assim, nossa, eu nunca tinha visto isso. Ó, A primeira vez que eu fiz na igreja ortodoxa, sim. eu confesso que eu estranhei. O padre, ele colocou uma coroa na cabeça da minha noiva, que já tinha uma coroa. Entendi. E ele pediu para tomar alguma coisa, me parece que vinho, eu não vou lembrar. Sim. E para dar voltas na mesa. Eu falei, meu Deus. Né? E eu pensando naquele vestido. Então, isso eu achei diferente. Achei diferente. Nunca tinha visto. Eu fiz 2 vezes casamento na igreja ortodoxa. Nunca mais eu fiz. Não coincidiu. Então, isso eu achei bem diferente. Mas hoje está crescendo muito a parte das... e é muito lindo, não é porque eu faço não, mas é que é muito lindo, as celebrações personalizadas, que são fora da igreja, que são nas celebrações que eu realizo, por exemplo, eu falo de amor, relacionamento, e eu conto a história do casal, como eu estava dizendo, Sim. de acordo com questionários que eu passo para os noivos e eles me respondem. Então, e aí nós podemos verificar cerimonial de areia, de vela, de vinho, enfim, potinho do amor que eu gosto de fazer. Enfim, é muito legal também fazer essas celebrações personalizadas. Isso quando eles não chegam num acordo em relação à religião, um é de uma religião, o outro é da outra. Quando nós temos um divorciado, eles são católicos, mas não consegue casar na igreja porque não teve a sorte Faz só civil. que você teve de ter mas anulação. Foi 8 anos para conseguir. É difícil. E inclusive, quando saiu, teve uma... Eu tava conversando com o padre um dia, ele falou assim que nunca teve um crescimento tão grande Os de pedidos, pedidos, né? Tá Porque muito. o pessoal não casa com aquele negócio, o casamento tem que ser eterno, né? Impaciência que eu estava te dizendo de início da nossa conversa. Ó, a gente tá chegando na última parte aqui. Já? E aí, eu queria te falar o seguinte. Depois de todos esses anos, mais de 1.200 casamentos. 1.300 1.300 casamentos. Você tem um curso. Sim. Onde as pessoas que querem se tornar, as pessoas que querem entrar nesse mercado, que querem realmente saber como que faz, pode adquirir esse curso. Como que funciona? Bem, eu fiz um curso, como eu disse, um curso que eu procurei por muito tempo, que eu gostaria de ter comprado. Quando eu comecei, meu Deus, não tinha. Sim. Não tinha. E mesmo depois, eu nunca encontrei, porque eu pesquisei no mercado e eu não encontrei nada parecido. Nos mínimos detalhes, sem esconder nada, exatamente a forma como eu trabalho. E ele ficou tão extenso que eu tive que dividi-lo. Então, é tudo sobre celebração. Toda parte da celebração, ou na igreja, ou no salão, ou no campo, enfim. É um curso que fala
todos os detalhes, porque a primeira dúvida que as pessoas têm, eles já chegam assim, olha, minha família é assim, quem que vai entrar? Porque o assunto dos domingos, quando a família se reúne, é quem vai ser padrinho, quem vai entrar, como que vai ser? Então, eu resolvi soltá-lo primeiro, porque essa é a maior dúvida das famílias. Então, é um curso muito completo, mas muito completo mesmo, tudo sobre celebração. Eu tenho um outro que está quase finalizado, está 99%, só falando como eu trabalho com a confirmação de presença. Como eu trabalho planilhas, Sim. eu também vou anexar as planilhas, tudo pelo Hotmart. Tem um que já está escrito, falta gravar, porque é uma coisa que me perguntam muito sobre, acredite, atendimento, esse é mais abrangente. Como atender? Como cativar, como atender o seu cliente. E aí depois o das festas. Então, hoje está para vender. Se a pessoa quiser comprar, ela compra o da celebração. Os demais estão engatinhando. Show de Tá? bola. Ó, e tudo que você quiser conhecer sobre essa mulher, os bastidores, você vai direto no Insta dela e tem também o YouTube, né? Instagram, YouTube, TikTok. É isso aí. A gente tá em todas. @Dani Colino, cerimonialista. Colina é com 2 L's. Colino com 2 L's, cerimonialista. Dani, obrigado. Parabéns pela sua trajetória. Que história sensacional. Isso aqui vai virar uma parte 2, parte 3, porque Gente. quando você já tiver com seus cursos lançados, você me avisa pra gente poder fazer um outro bate-papo aqui. Hoje eu entendo por que é tão difícil conseguir marcar um dia para poder casar tendo você. E principalmente a sua generosidade. Eu acho que aquilo que você recebeu durante toda a sua vida, sua trajetória, você está falando assim, eu também queria ser professor e tal. O que você ensina, o que você compartilha é uma coisa abençoada. Isso não é qualquer um que faz. E eu fico muito preocupado às vezes, sabe por quê? Ainda bem que você está dando, que você tem o curso e que pessoas realmente possam adquirir e possam ter 1% daquilo que você e outras profissionais fazem. Porque eu tenho muito medo no mercado de trabalho, os próximos profissionais, né? O futuro que vem. Não ter esse cuidado, essa sensibilidade que você tem, que é tão importante, né? Que às vezes a pessoa, na hora, ela não consegue perceber, mas que pelos bastidores, por tudo que você vem fazendo, que a Luana vem fazendo, as pessoas conseguem entender o quão importante é esse trabalho. E eu que já fiz um monte de eventos como mestre de cerimônias, às vezes a pessoa nem fala nada, o texto chega, 3 S. Um dia eu fui ler uma palavra, tinha 3 S. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso aqui? Será que isso aqui é russo? Então a pessoa não tem esse negócio de fazer. Então, parabéns por tudo aí, pela sua carreira, pela sua trajetória. E quem sabe a gente não consegue aí marcar um horário um dia para poder casar, né? Ó, o Gui Rodrigues tá aqui, ó. O Gui Rodrigues, cantor. A Dani fez o meu casamento. E o Gui, um cantor. Que Ele voz. não gosta muito de mim. A nossa Por amizade quê? tá passando por uma crise. Nós vamos tentar Brasil, ver. vamos resolver nós vamos resolver isso, isso então. aí, né? Tô Vamos mandando pro resolver isso. Gilberto Barros. Que é tá. o antigo lá. Falou, boa noite, Brasil. Vamos ver se a gente consegue organizar isso aí. Ele tem uma voz lindíssima. Ele é sensacional. Principalmente em relação a axé e tudo mais, assim. Ele canta demais. Ô Gui, tô brincando, viu? Um beijo no seu coração aí. Dani, manda recados, beijos pra quem você quiser. Faz aí as suas considerações finais. Ai, gente. Triste que acabou. Eu falei que eu falo muito. Não, mas foi Falo sensacional. demais. Se ficou faltando alguma coisa, fica à Faltou vontade. muita coisa. Ai, meu Deus do céu. Faltou a gente colocar uma pizza aqui, Oh, aí, ó, tá vendo só? continuar essa conversa, porque assunto. Não, mas agora a gente vai comer um negocinho do rei do pão de queijo ali. Na verdade, o que eu quero falar é que é o seguinte: há espaço para todo mundo. Todo mundo tem um espaço. Às vezes você ainda não encontrou o seu. Não. Gente, é sério, vai afastar esse trem. Não fica preocupado porque ainda não chegou sua hora. Ela vai chegar. Mas você não pode desistir no primeiro obstáculo. Você tem que persistir. Lembra que eu falei lá atrás que eu fiz um evento no meu primeiro ano, no segundo eu fiz 7. E depois, gente, eu fui batalhando. Você acha que eu não fiquei com vontade de desistir?
Oi, 7 eventos em um ano, ai meu Deus, e agora? Claro que eu fiquei. E você acha que eu não fiquei com vontade de desistir em vários outros momentos da vida? O que foi essa pandemia? Eu e muita gente queria pegar um ônibus para Nárnia, não estava fácil. Mas não desisti. E muita gente não desistiu. Então, tenha paciência, seja ético. Não perca nunca a sua ética. Nunca perca o respeito pelo outro. E faça sempre aquilo. Antes de fazer qualquer coisa, ponha-se no lugar de quem vai receber. Eu gostaria que fosse comigo. Faça isso, o seu lugar. Encontre a sua identidade. Todo mundo agora está gravando bastidores. Não tem problema. Mas encontre a sua maneira. Mostre como você é, a sua personalidade. E para você, noiva, eu sei que o mundo de eventos, o mundo de casamentos, às vezes assusta, mas vai devagar, um passinho de cada vez, com programação. E você que está organizando, não deixem de namorar. Não fique falando só de casamento com o noivo. Às vezes, ele não tem tanta paciência para ouvir. Aí você fala com a tia Dani. Continuem a namorar. Não percam isso. A organização deve ser leve, deve ser gostosa, tá bom? E sejam muito, muito, muito felizes. Eu me casei com 49 anos de idade. Com o meu marido, que eu conheci aos 20 anos. E eu me casei somente nessa idade, na igreja, com chuva de arroz, ao som de evidências. Essa era a minha cara. Num domingo, meio-dia. Na verdade, não era arroz, era risoto. Janeiro, imagina o calor. Então, tudo tem o seu tempo. Tudo. Aprenda a aceitar o seu tempo. E é isso, tá vendo que eu já tô falando? Era pra dar assim, só um tchau. Não, eu isso já é afastei, já sensacional. mexi aqui, Brasil. Adoro coca com café, Brasil. Ó, não esqueça, hein? @Dani Colino com 2 L's, cerimonialista, tá? Pra você saber das novidades, saber do curso e tudo mais. Próxima segunda-feira teremos mais um encontro aqui diretamente dos estúdios da Filmix aqui em Rio Preto. Se você gostou desse episódio, não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, compartilha. Hoje, uma verdadeira aula aqui, que eu fiquei impressionado, um dos episódios mais sensacionais dessa nova temporada aqui. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Próxima semana, mais um episódio. Fiquem com Deus. Valeu! Valeu, Dani. Obrigada! Muito obrigada, foi uma honra. Honra é minha. Muito obrigada. Acabou, gente.